Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 4, Parte 3, Capítulo 499. A primeira razão foi a grande dificuldade de subir de rank para pseudo-campeão e rank de campeão. Esqueça o rank de mestre, um treinador normal levaria anos e anos para chegar do rank de rei ao rank de pseudo-campeão. Essa também era a razão pela qual havia tão poucos pseudo-campeões e classificações de campeões em todo o mundo. Axel sabia que esperava muito de seus Pokémons, mas não ficaria desapontado se eles não atingissem seu padrão. Ele sabia que era difícil chegar lá. Ele saiu, pois precisava falar com seus Pokémons. Marcus, Charles, saiam. Roar. Charizard deu um grande rugido quando saiu da Pokébola. Fiquem quietos. As pessoas estão dormindo agora, disse Axel. Agora, eu sei que vocês têm treinado em outros lugares. Eu só queria perguntar se algum de vocês gostaria de ir lá e continuar seu treinamento. Marcus, eu sei que seu treinamento não está completo. Então você irá para Gengar treinar? E você, Charles? Perguntou Axel. Axel esperava que eles dissessem que queriam ir lá para treinar mais, mas suas respostas surpreenderam Axel. Ambos não queriam ir lá por enquanto. Ele primeiro olhou para Charles e perguntou: Você pode me dizer o motivo? Você sabe que eu não posso lhe fornecer campos de treinamento como aqueles em Vale Charicífico. Então você progredirá mais se for para lá. Pai, eu sei que poderia ficar mais forte mais rápido lá, mas eu simplesmente não quero fazer isso. Esse é o lugar apenas para competição e rivalidade puras. No começo eu queria competir com todos eles e ser o melhor, mas agora eu sei que essas coisas levariam tempo. Tenho apenas 2 anos e meio de idade. Tenho muito tempo para atingir o nível de mestre e também o nível de Deus. Irei para lá quando atingir o nível de pseudo-campeão para desafiar a hierarquia, mas não quero ir agora. Também quero proteger você porque sejamos realistas. Sem mim e o chefe você é muito indefeso. Essa resposta realmente o chocou. Primeiro Charizard começou a amadurecer. Ele estava pensando mais na vida do que em seu poder. Esse foi um grande desenvolvimento em seu caráter. Ele também ficou tocado por ele se importar com ele. No entanto, também estava certo. Sem Charizard e Shedinja, Axel estava indefeso. Eles eram os únicos Pokémons de nível 2 de classificação rei e eram os mais fortes. Axel teria morrido se não fosse por Charizard naquela batalha de maré. Mais uma vez, ele sentiu que precisava ficar mais forte. E você, Marcus? Tenho certeza de que você não completou todo o seu treinamento, perguntou Axel. Axel, eu sou seu cavaleiro e é meu dever protegê-lo. Quando fui lá treinar, percebi que cometi um erro horrível ao deixá-lo sozinho, disse Shedinja. Shedinja também estava dizendo que Axel não era muito forte para se proteger. Ele conseguia entender isso. Mas você tem que sair para seu treinamento no futuro. Quando você planeja fazer isso? Perguntou Axel. Quando sinto que outros membros da equipe Pokémon de Axel são fortes o suficiente para proteger você. Agora mesmo não acho que alguém poderia fazer um trabalho melhor do que eu, disse Shedinja. É sua decisão e estou parcialmente feliz que ambos escolheram ficar. Também estou planejando um plano de treinamento único para ambos. Discutiremos isso amanhã. Vamos dormir esta noite, disse Axel. Axel percebeu que quando um Pokémon alcança o nível 2 do Rank King, fica muito difícil se atualizar. Seus movimentos estavam subindo de nível muito bem. No entanto, depois do nível 60, ficou mais difícil subir de nível. As estatísticas corporais deles também se tornaram muito difíceis de melhorar. Axel não sabia por que isso estava acontecendo. Ele também não tinha nenhuma fonte de respostas. Ele poderia perguntar a Angela sobre isso, mas decidiu perguntar a Ok ou Red antes. Eles eram seus professores. Ok apenas disse que precisava aprender isso sozinho, o que o deixou desapontado. Ele estava tentando contatar Red, mas Red não estava respondendo a ele. A última vez que o ouviu foi quando Red estava indo para uma missão dada por Ok. Finalmente Axel recebeu uma resposta de texto de Red hoje. O texto dizia que Red ligaria para ele amanhã de manhã às 6 da manhã e que ele só poderia falar por 10 minutos. Pensando em tudo isso, ele adormeceu. No dia seguinte, Axel acordou às 5 da manhã e tomou seu banho. Ele também desceu para tomar seu café da manhã. Ele chamou todos os seus Pokémons e eles também tomaram seu café da manhã. Finalmente eram 6 da manhã e ele ligou para Red. Ei, Axel, como vai? Perguntou Red. Onde você esteve por tanto tempo? Perguntou Axel. A missão é secreta e eu só tenho 10 minutos. Então faça suas perguntas. Ok, Marcus e Charizard alcançaram o nível 2 do posto de rei. Isso é incrível. Leva muito tempo para chegar lá. Comentou Red. Obrigado, mas agora estou enfrentando um problema. Na verdade, 2 problemas. Primeiro, as estatísticas corporais deles dificilmente aumentam e ficou muito difícil melhorar e aumentar o nível dos movimentos deles além do nível 60. Você tem alguma sugestão? Perguntou Axel. Eu tenho muitos. Eu sei o que você está passando. Seus Pokémons agora estão no rank rei. Seria muito difícil progredir daqui. É por isso que há muito poucos Pokémons de rank pseudo-campeão e rank campeão neste mundo. Axel, você não viu o poder total de um Pokémon de rank campeão. Então você não sabe a grande diferença entre um Pokémon de rank rei e um Pokémon de rank campeão. A diferença é muito grande. Já que a diferença entre os ranks agora seria muito grande, o treinamento também deveria ser muito intenso. Só quero dizer que seu treinamento não é muito duro e intenso.
Você não percebeu que pokémons de rank rei são muito diferentes de pokémons de rank pseudo-rei. Eles não conseguiam suportar treinamento intenso e sobreviver em ambientes hostis. Você não precisa segurar seu treinamento agora. Ok, então treinamento intenso. Alguma outra ajuda? O segundo ponto é seu conhecimento sobre os pokémons de classificação pseudo-campeão. Seu conhecimento sobre Pokémon de classificação pseudo-campeão é muito limitado e você precisa ter um bom conhecimento sobre eles. A única coisa que posso dizer é que quando um Pokémon sobe de classificação mais baixa até a classificação de Deus, então ele precisa fazer 3 coisas. Primeiro, eles precisam ficar mais fortes. Segundo, eles precisam sair de suas fraquezas e desvantagens. Como pode haver uma deficiência em seus movimentos ou suas estatísticas corporais ou sua estratégia de batalha. E finalmente eles precisam ser mais completos. Quando você acha que está preso, pense nesses 3 pontos e comece a trabalhar. Além disso, você deve pegar um livro sobre Pokémon de classificação pseudo-campeão e começar a pesquisar sobre ele. Não posso lhe contar tudo pelo telefone, pois levaria muito tempo. Sabe quando você sabe todas as coisas, mas não consegue juntar as peças, então você sente que não sabe nada? E quando alguém fala sobre isso na sua frente, todas essas coisas se encaixam. A mesma coisa estava acontecendo com Axel quando o Red começou a falar. Axel sabia sobre todas essas coisas, mas como sua mente estava preocupada com tantas outras coisas, ele simplesmente não conseguia se concentrar nisso. Ele teve muita sorte de ter Red como seu professor. Então, você tem mais alguma pergunta? Sim, quando você vai vir me treinar novamente? Perguntou Axel. Não tenho ideia. Você sabe como essas missões funcionam. Pode levar de 4 a 5 meses para serem concluídas. Red, como estou na região de Johto, não posso usar os campos de treinamento que ficam na minha casa. Meu Alakazam também não é poderoso o suficiente para usar teleporte em uma distância tão longa. Você tem alguma solução para isso? Quero dizer, você pode me enviar seu Alakazam para isso? Perguntou Axel. Axel, eu também não tenho nenhuma solução para você no momento. Eu só posso dizer para você treinar seu Alakazam para teletransporte de longa distância, mas eu também sei que levaria muito tempo para conseguir. E não, eu não vou te dar meu Alakazam por isso. Eu preciso dele aqui e agora. Eu posso te ajudar quando eu voltar algum dia, mas por enquanto, você tem que treinar seu Alakazam para fazer isso. Acredito que com seu talento e o sistema, levaria alguns meses para que ele conseguisse. Ele já é um Pokémon de rank rei, então não seria difícil. Eles então conversaram sobre coisas pessoais. Red disse que estava com saudades do filho e da família. Axel conseguia entender isso. Se Alakazam fosse capaz de teletransporte de longa distância, então ele teria ido encontrar Ash. No entanto, ele também estava ocupado com seu trabalho. Ele ia encontrar Angela e depois visitar aquele campo de treinamento. Angela deveria ir ao hotel dele e ele estava esperando por ela. Quão longe fica esse lugar? Estamos caminhando há meia hora, disse Axel. Estamos quase lá. Ali, você vê o grande portão lá fora? É aquele lugar, disse Angela apontando para o prédio. Finalmente eles chegaram ao local. O nome do lugar era Giro Bodybuilding. Que nome estranho, disse Axel. Este era o lugar para o campo de treinamento. Por que era chamado de fisiculturismo? Ele não sabia, mas confiava em Angela. Os guardas abriram os portões e eles foram levados a um dos muitos prédios na área. Angela disse à recepcionista que eles tinham vindo aqui para encontrar alguém chamado Giro. A recepcionista pediu que eles esperassem um pouco e depois os guiou para uma sala. Angela, como você está? Você está linda como sempre. Veio uma voz enquanto Axel se virava para ver quem realmente era. O cara tinha pelo menos 1,80 metros e era muito musculoso. Ele parecia Arnold Schwarzenegger com cabelos longos até os ombros. Ele parecia um homem na casa dos 30 anos. O homem também parecia muito intimidador e poderoso. Olá, Giro. Há quanto tempo não nos vemos? Disse Angela e ambas apertaram as mãos. Há quanto tempo? 3 anos. Perguntou Giro e eles começaram a conversar. Parecia que Giro e Angela eram muito bons amigos durante a juventude. Ambos eram treinadores poderosos que queriam ser mestres Pokémon e desafiaram muitos ginásios juntos. Então Angela foi cuidar da família de Venu enquanto Giro foi estabelecer seu próprio negócio de campos de treinamento. Então Giro, este é Axel Blaze. Acho que você já deve ter ouvido falar dele, disse Angela. Claro, já ouvi falar dele. Ele é muito famoso agora. Você também deve saber que ele agora faz parte da minha família e como ele está começando sua jornada na região de Johto. Ele quer ter um bom campo de treinamento para treinar seus Pokémon. Quero que você dê a ele um bom desconto para usar seu campo de treinamento. Por quanto tempo você usaria meu campo de treinamento? Perguntou Giro a Axel. Eu tenho Pokémons de rank rei e eles precisam de campos de treinamento o tempo todo. Não sei quanto tempo eu precisaria, mas eu precisaria até conseguir todos os emblemas da região de Johto. No entanto, também estarei viajando por toda a região de Johto para obter os emblemas. Então, não sei como posso fazer isso, já que não estarei aqui em Violet City o tempo todo. Haha, se é por isso que você está preocupado. Então não precisa se preocupar nem um pouco, disse Giro com um sorriso. Capítulo 500. O que você quer dizer? Perguntou Axel. Axel, é por isso que eu te trouxe aqui para conhecer meu amigo Giro. Ele é dono dos campos de treinamento em quase todas as cidades famosas da região de Johto. Então, quando fizermos um acordo com ele, você não terá que se preocupar com nada, disse Angela. Oh, isso é bom. Então, de quanto estamos falando?
Perguntou Axel. Quantos pokémons você tem e quais são suas classificações? Perguntou Giro. Giro, não vamos por esse caminho. Isso seria muito caro. Apenas dê a ele uma quantia para usar sua instalação por um dia. Somos velhos amigos. Sei que você pode me ajudar, disse Angela. Já que você disse isso, que tal 1 milhão de pokédolares por dia usando o campo de treinamento? Disse Giro. Isso é muito. Se eu estivesse usando por alguns dias ou semanas, então eu não teria problema com essa quantia, mas eu estaria usando por anos. Eu não ganho 1 milhão de pokédólares em um dia, disse Axel. Giro, há uma razão pela qual Axel tem que ficar forte o mais rápido que puder. Vamos sentar e conversar, disse Angela. Tudo bem. Agora você pode me dizer o motivo? E também me dizer que é problema meu? Perguntou Giro. Angela era sua amiga, mas ele não ia ter prejuízo em seu negócio. Veja, Axel está sendo caçado por Cifer, disse Angela. Angela, gritou Axel. Isso era para ser um segredo. Como ela estava contando isso para os outros também? Não se preocupe, Axel. Giro também tem uma história com Cifer, e não é das melhores. Axel tinha um Abra e ele se tornou um Pokémon Sombra. Ele cuidou dele e então, depois de muitos anos de trabalho duro, ele encontrou uma solução que poderia curar Pokémon Sombra e ele conseguiu. Então, agora Alakazam está livre de seu status Sombra. No entanto, Cifer recebeu a notícia e eles queriam saber a cura também. Então Cifer estava caçando-o há algum tempo. Eles não estavam tão ativos, pois Axel é o sucessor de Oki, mas ele não tem muito tempo. É por isso que quero que você me dê um grande desconto em seus campos de treinamento, disse Angela. Sinto muito, Axel. Eu não sabia que você tinha um Pokémon Sombra. Eu sei o quão difícil é controlá-lo, disse Giro. Está tudo bem. Mas que conexão você tem com Cifer? Perguntou Axel. Bem, é uma longa história e aconteceu quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Eu tinha um Sandslash e ele foi um dos meus primeiros Pokémon. Cifer o capturou e o transformou em um Pokémon Sombra. Consegui tirá-lo das mãos de Cifer, mas já era tarde demais. Já era um Shadow Pokémon. Naquela época eu estava muito fraco e Cifer ainda era uma ameaça ao mundo. Então, eles capturaram meu Sandslash de volta. Nunca mais ouvi falar dele. Então comecei a treinar e ficar mais forte. Tentei desafiar Cifer várias vezes, mas não consegui meu Sandslash de volta. Eu sei que você está usando essa minha história para conseguir um desconto, mas eu não me importo. Eu quero que a Cifer pague e se você puder fazer isso no meu lugar, então eu ficarei muito feliz. Então, em vez de 1 milhão de Pokédólares, eu cobraria 50 mil Pokédólares por dia para usar meu campo de treinamento. Não posso ir mais baixo que isso. Esse é meu limite. 50k por dia era cerca de 1,5 milhões por mês para campos de treinamento. Axel poderia lidar com isso. Ele estava muito feliz por ter conseguido um grande desconto, mas agora ele tinha que encontrar Sandslash se ele estivesse vivo e destruir Cifer. Ele teria feito isso se Giro não tivesse pedido para ele fazer também. Giro mostrou a área para ele e Axel ficou impressionado. Não era tão bom e avançado quanto seu próprio campo de treinamento em sua casa, mas ele podia treinar seus pokémons de rank rei aqui. Ele ficou muito feliz com isso. Ele também prometeu que quando ficasse mais forte, faria Cifer pagar por tudo isso. Giro já estava por perto depois de ouvir isso. Angela se despediu de Axel e Giro. Ela era líder da família Venu, então ela tinha muitas coisas para fazer. Axel agora podia finalmente se concentrar em treinar seus pokémons. Ele chamou todos os seus pokémons e então disse aos seus novos pokémons para fazerem o treinamento por conta própria. Axel não podia ensinar-lhes nenhum movimento novo porque eles tinham aprendido seus novos movimentos. Até sua nova evolução, eles tiveram que moer esses movimentos. Ele os deixaria ter sua primeira batalha depois de algum tempo, mas agora era a hora de se concentrar em seus antigos pokémons, incluindo Slowpoke e Cloyster. Slowpoke e Cloyster eram um caso estranho. Ambos estavam conectados e ele queria que ambos se tornassem mais fortes. Ele queria que Cloyster alcançasse uma classificação rara em 4 meses e Slowpoke alcançasse a classificação de rei de nível 2 em 4 meses. Ele sabia que estava pedindo muito de Slowpoke, mas isso tinha que ser feito. Ele olhou para as estatísticas do Slowpoke. Nome do Pokémon, Slowpoke, idade 50 anos. Rank do Pokémon, Rank Rei. Habilidade, tempo próprio, dominado. Habilidade oculta, regenerador, 100%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 8.500. Ataque, D++ agilidade, E++. Defesa, e ataque especial, C. Defesa especial, C. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, água, 30%. Suas estatísticas aumentaram rapidamente para um nível totalmente novo. Sua saúde aumentou para 8.500 e todas as suas estatísticas aumentaram. Um aumento nas estatísticas para a classificação C quando alguém era um Pokémon de classificação Rei em um mês era um grande negócio. Axel sabia que tudo isso era devido ao seu talento e poderes do sistema. A maioria de seus movimentos também havia evoluído e ele havia aprendido 3 novos movimentos: Vento Gelado, Pulso de Água e Raio de Gelo. Sua Dança da Chuva também havia alcançado o nível 50. Dança da Chuva Slowbro, nível 40. A duração da Dança da Chuva aumentou para o nível 8 minutos. Nível 45. A duração da Dança da Chuva aumentou para o nível 10 minutos. Nível 50. A chuva está mais forte e cortante do que antes.
Essa mudança se encaixaria perfeitamente no movimento chuva psíquica, que pode ser muito poderoso. Sua habilidade também foi dominada. Agora, On-Temp se tornou um movimento passivo. A princípio, Slowpoke teria que ativar sua habilidade, mas agora não precisava mais fazer isso. Depois disso, ele olhou para as estatísticas de Cloyster. Nome do Pokémon: Cloyster, idade 20 anos. Classificação do Pokémon: classificação incomum. Habilidade: armadura de concha 69%. Habilidade oculta, sobretudo, 55%. Potencial: marrom, monstruoso. Saúde: 3.500 ataque, é mais. Agilidade e defesa, D. Ataque especial, C++ defesa especial, é mais. Cloyster também havia aprendido novos movimentos e suas estatísticas também haviam mudado. Era apenas um Pokémon de classificação incomum, então não era muito difícil melhorar suas estatísticas. Juntos, Slowpoke e Cloyster aprenderam 6 movimentos exatos. 1. Dança da chuva. 2. Bomba hidráulica. 3. Água gelada. 4. Feixe de gelo. 5. Vento gelado e 6. Pulso de água. Axel os fez aprender esses movimentos por um único motivo: mordida tóxica. Mordida tóxica. Após morder Slowpoke, ele libera um veneno que aumenta a inteligência e a capacidade física de Slowpoke. Axel sentiu que se ele conseguisse subir de nível para 40 ou mais, os movimentos similares de ambos os Pokémon teriam maior sinergia e seriam muito poderosos. No entanto, ele queria que Slowpoke tivesse um domínio maior desses movimentos. Foi por isso que ele disse a Cloyster para aprender muito mais tarde. Agora Axel tinha que se concentrar em como aumentar o nível de Toxic Mordida. Era um movimento do tipo veneno e Cloyster não era um Pokémon do tipo veneno. Então, levaria mais tempo para ele aumentar o nível. Ele sabia que não podia se precipitar. No entanto, havia um problema com esse movimento. Ele não podia deixar Cloyster praticar esses movimentos em Slowpoke agora. Então, como ele iria subir de nível? Axel já vinha enfrentando esse problema há algum tempo. Então, uma ideia lhe ocorreu. A ideia não era infalível, mas ele poderia tentar. Por que ele não deixa Cloyster treinar esses movimentos em Pokémon selvagens? Cloyster e Slowpoke eram uma combinação perfeita, mas outros Pokémons não. Isso não significa que Cloyster não poderia treiná-lo em outros Pokémons. Isso pode machucar outros Pokémons, mas ele poderia treinar esse movimento. Cloyster, lembre-se da minha frase novamente. O veneno do seu molusco aumentaria a inteligência e a capacidade física de Slowpoke. Mas agora você teria que manipular o veneno de tal forma que pudesse ajudar Slowpoke nesses movimentos semelhantes que ambos aprenderam. Sei que seria difícil no começo, mas temos tempo suficiente, disse Axel. Axel também queria que Slowpoke se concentrasse em seu poder de ilusão e em seu movimento chuva psíquica. Então, ele disse para ele nivelar todos esses movimentos relacionados a ele. Claro, ele também iria ajudá-lo. Slowpoke, quando você pensa em usar ilusão no oponente, o que você quer que ele veja? Perguntou Axel. Eu quero que eles fiquem dentro do vulcão, para que sintam que estão sendo queimados. Isso os deixaria muito fracos e eu posso atacá-los durante esse tempo, disse Slowpoke. Essa é uma maneira simples, mas sinto que não seria muito eficaz, disse Axel. Por quê? Quando eles virem que estão dentro do vulcão, eles automaticamente saberão que estão dentro da ilusão. Então, eles farão de tudo para se libertar dela. Até agora, você começou a treinar seus poderes de ilusão e eles não são muito fortes. Então o que você acha que eu deveria fazer? Perguntou Slowpoke. Tente fazer a ilusão o mais realista possível. Por exemplo, você vê a grama e aquela árvore por aqui? Perguntou Axel. Sim. Bom, a ilusão também deve ser assim. Não deve haver nenhuma diferença. Então qual é o sentido de criar qualquer ilusão? Perguntou Slowpoke. Ele não sentia necessidade de ilusão se não houvesse diferença entre realidade e ilusão. Eu não terminei. A ilusão e a realidade serão as mesmas. Mas você mudará uma ou duas coisas em sua ilusão para sua conveniência. Ela deve ser mudada de tal forma que o oponente não consiga diferenciar se isso é uma realidade ou uma ilusão. Você pode criar a diferença depois de 10 ou 20 segundos usando o movimento ou desde o começo. Se você fizer isso, o oponente não estará focando seus poderes em sair da ilusão, e é aí que você atacaria. Slowpoke ficou espantado com a teoria de Axel. Começou a pensar sobre isso e o plano de Axel era muito melhor do que o seu plano em todos os sentidos. Percebeu que Axel era um ótimo treinador e que tinha sorte de tê-lo. Capítulo 501. Axel tinha acabado de dar Genjutsu 101 para Slowpoke. Ele tinha muitas teorias e planos para a ilusão de Slowpoke, mas ele não seria capaz de fazer nenhum deles agora. Ele deve primeiro completar o primeiro passo. Então, primeiro tente usar a ilusão em Maruz e torná-la o mais real possível, disse Axel. Shedin já era imune à maioria das coisas, mas não era imune à condição de status. Então, Axel sentiu que seria perfeito para ele treinar com Shedinja, pois Shedinja também poderia construir alguma resistência a ele. No entanto, fazer isso não foi muito fácil. Na verdade, foi extremamente difícil. Slowpoke podia usar ilusão usando 2 movimentos. O primeiro era o confusão, e o segundo era seu movimento de domínio. Se o alvo estiver confuso, há uma grande chance de que ele esteja iludido. Então, primeiro Slowpoke usou confusão em Shedinja. Como Shedinja foi instruído a treinar com ele, ele não desviou do ataque e derrubou sua defesa. Então, ele foi facilmente confundido, mas o efeito da ilusão não foi ativado.
Depois disso, Slowpoke usou seu movimento de domínio e então usou Confusão. Shedinja foi capaz de ver a ilusão, mas a ilusão e a realidade eram muito diferentes. Sendo um Pokémon de nível Rei, Shedinja podia dizer que não era uma realidade, mas estava dentro de uma ilusão. Havia muitos erros na ilusão de Slowpoke. Por exemplo, a árvore era um pouco mais larga do que na realidade e era mais vibrante. A grama parecia um pouco longa. Shedinja também podia sentir que seus outros sentidos tinham sido comprometidos. Seu olfato e audição tinham sido adulterados. Slowpoke então percebeu que não só precisava criar um visual perfeito, assim como a realidade, mas também precisava criar um olfato, paladar e audição apropriados para seus oponentes. Isso era muito difícil e levaria muito tempo. Axel disse para não se preocupar e apenas tentar o seu melhor. Ele também sabia que levaria muito tempo para fazer isso. Ele então se virou para Charizard. Charizard tinha aprendido soco focalizado, e também tinha aprendido um movimento completamente novo para sua cauda. Era chamado de lâmina de cauda. Axel sabia que a cauda era a fraqueza de Charizard e ele queria remover essa fraqueza. Então, ele disse para ele inventar um novo movimento que aumentaria seus poderes de cauda. Lâmina de cauda. Charizard, com o poder de seus poderes de fogo, ele poderia transformar parcialmente sua cauda em uma forma de lâmina de fogo. A lâmina é muito pontuda e tem alto poder de penetração. Isso pode ser usado como uma arma. Se um inimigo vier atacar sua cauda, então ele pode usar lâmina de cauda para se defender. Um mês se passou e o tempo de espera para usar o movimento transformar chegou ao fim. Durante esse tempo, Charizard focou extensivamente em sua raiva e suas emoções. Ele treinou em descanso e em soco focado para se concentrar em suas emoções. Descanso, Charizard nível 40, há 50% de chance de que ele acorde em 10 segundos. No entanto, ele só pode curar 20% de sua saúde máxima. Cauda de ferro, Charizard nível 40, o movimento é mais perfurante e tem alto poder de penetração. Nível 45, a duração do movimento de ataque aumentou, dando-lhe mais cobertura. Nível 50, o movimento aumentaria o peso de sua cauda de tal forma que sua velocidade de voo seria aumentada. Tudo bem, todos vocês, afastem-se um pouco. Charles vai usar seu movimento agora, disse Axel a todos eles e todos eles foram muito para trás. Os novos Pokémons não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam animados. Por que eles deveriam recuar tanto para Charizard usar o movimento? O movimento era muito perigoso? Eles queriam saber. Axel sentiu que não deveria deixar Charizard usar esse movimento no campo de treinamento, mas Giro garantiu que não haveria problema, dizendo que o campo de treinamento poderia suportar até o nível de pseudo-campeão. Charles, lembre-se mais uma vez. Só podemos treinar esse movimento uma vez por mês. Então temos que ter muito cuidado. Nosso alvo é controlar suas emoções e não deixar todo o fogo sair ferozmente. Você só precisa se controlar. Não se preocupe. Eu farei isso, disse Charles com confiança, levantando o polegar. Início do ponto de vista do Pokémon. Chefe, o que é isso tudo? O movimento é muito perigoso? Perguntou Bagon. Era o mais novo do time e era muito fofo. Sim, a mudança é perigosa. Também ouvi dizer que Charles só poderia usar isso uma vez por mês, disse Shedinja. Esse movimento é tão poderoso quanto o Ultimate Trash do Taru-san ou o Spinning Poison do Meg-san? Perguntou Totodile. Totodile era o mais educado do grupo. Ele respeitava os mais velhos e até usava San depois do nome deles. Não, é muito mais perigoso que isso, disse Shedinja novamente. Como pode haver tal movimento? Marcos, acho que você está mentindo, disse Togepi com sua pequena mão dobrada sobre o peito. Ele era orgulhoso demais para chamar Shedinja de chefe, então ele apenas o chamou pelo nome. Shedinja realmente não se importava. De acordo com Togepi, ele pode ser fraco, mas seu orgulho não pode ser adulterado. Então por que você não vê com seus próprios olhos? Disse Shedinja com um sorriso. Fim do ponto de vista do Pokémon. Charles, comece com combustão, disse Axel. Roa-rom. Imediatamente, o ambiente mudou. Uma aura de fogo cercou Charizard e o fogo começou a se espalhar por todos os lugares. O fogo era vermelho escuro. Não era branco e azul, mas o calor era muito alto. Togepi e outros estavam observando Charizard usar sua habilidade e ficaram surpresos com o poder dela. Charizard era muito adequado para combustão. Ele aumentaria seu poder de fogo a um grau inacreditável, e ele o usava há muito tempo. Agora transforme-se, gritou Axel enquanto voltava e se cobria com um casaco de aura. Roa-rom. Charizard deu um rugido enorme novamente e agora, seu corpo começou a mudar. Suas escamas de dragão de cor vermelha estavam mudando para preto. Não era que ele estava trocando de pele, mas outra pele dura estava cobrindo todo o seu corpo. Todo o seu corpo estava coberto por essas escamas de dragão pretas e duras e todos podiam sentir o poder saindo de seu corpo. Roar. Chamas brancas e azuis irromperam ao redor dele e a temperatura do ambiente subiu a um grau muito alto. Mamosvine teve que usar seus poderes de gelo para resfriar o ambiente para que os novos Pokémons não se machucassem. Charles, tente se controlar. Lembre-se, você tem que controlar suas emoções. Charizard olhou para Axel e ele assentiu. A partir de agora, Charizard estava sentindo todo esse poder dentro de seu corpo. Ele sentiu que era o rei deste mundo e ninguém poderia vencê-lo. No entanto, ele rapidamente se tornou razoável. Ele sabia que ainda havia muitos Pokémons que eram mais fortes do que ele.
Agora tente voar alto e usar alguns movimentos de fogo. Temos apenas 2 minutos e 30 segundos. Tente experimentar essa nova forma. Roar. Charizard concordou e começou a voar alto no céu. Parecia mortal e majestoso. O fogo azul ainda o cercava e começou a cuspir chamas azuis quentes que vaporizavam tudo que chegasse perto. Charles, use asas de chama e use sua velocidade máxima, disse Axel. Ambas as asas estavam agora cobertas de chamas azuis afiadas e ele começou a voar em uma velocidade muito alta. Até mesmo Axel mal conseguia acompanhar seu movimento e ele estava usando toda sua aura e poderes psíquicos para vê-lo. Foi confirmado que Charizard agora estava bem acima do status de rei. Axel disse para ele usar todos os movimentos do tipo fogo pelo menos uma vez e também tentar usar movimentos físicos simples, como socos e golpes de cauda. Finalmente, após 3 minutos, o poder da transformação começou a diminuir e Charizard começou a retornar ao seu estado normal. Roar. Deu um rugido enorme e depois desmaiou no local. Jim. Transformação subiu para o nível 4. Transformação subiu para o nível 5. Transformação subiu para o nível 6. Transformação subiu para o nível 7. Transformar tem. Transformar subiu de nível para 15. Axel estava certo, se você tentasse melhorar o movimento nem mesmo usando o movimento, então teria um grande benefício. Axel vinha dizendo a Charizard para controlar suas emoções e seus poderes de fogo no último mês. Então, depois de usar transformar, ele subiu de nível diretamente para 15. Isso foi muito importante. Charizard ainda não conseguia lidar com todo aquele poder e desmaiou, mas isso ainda era alguma coisa. O movimento pode ser o movimento mais poderoso do time de Axel. Ele até venceria a Spinning Poison com uma margem enorme. No entanto, a repercussão também foi muito alta. Ficaria cansado por uma semana e não poderia usar o movimento por um mês. Essa foi uma penalidade enorme, mas ainda valeu a pena em situações perigosas. Axel sabia que, embora Charizard fosse muito forte e tivesse altas estatísticas físicas, ele precisava melhorar para sustentar esse movimento. Enquanto isso, Togepi ficou surpreso além da conta. Aquele movimento foi muito poderoso e ele não conseguia nem imaginar o que aconteceria com ele se tivesse levado um golpe de Charizard durante aquele tempo. Tinha certeza de que teria morrido em um instante. Percebeu novamente que estava muito fraco e precisava inventar tal movimento. No entanto, desta vez, não seria estúpido e discutiria isso com Axel, seu treinador. Outros novos Pokémons também ficaram surpresos depois de ver esse movimento. No entanto, os Pokémons mais velhos não se importaram muito. Todos eles conheciam a natureza de Charizard e sua arrogância. Eles também sabiam o quão trabalhador e talentoso ele era. Então não foi uma surpresa para eles. O campo de treinamento precisava ser reparado depois que Charizard usou transformação. Então, Axel pensou em almoçar e também alimentar seus Pokémons. Ele precisava se concentrar em treinar a si mesmo e também seus Pokémons. Este mês, ele queria focar totalmente em seus antigos Pokémons Slowpoke. Seus novos Pokémons ainda estavam fracos para aprender novos movimentos e eles tinham um conjunto de treinamento para fazer e treinar seus movimentos existentes. No entanto, Axel queria se concentrar nos recursos necessários para a boa fundação deles. Ele pensou em ir à biblioteca novamente e se concentrar apenas nos recursos dessa vez. Ele queria descobrir os melhores recursos para Bagon, Mankey, Totodile e Akron. Axel não tinha grandes esperanças nos recursos de Akron, porque era um novo Pokémon para o mundo, e nenhum deles tinha feito nenhuma pesquisa sobre ele. Ele pensou em falar com Ok sobre isso. Como Ok estava fazendo muita pesquisa sobre Akron, Ok também foi quem lhe enviou a receita de comida para Akron. O manual de treinamento do Totodile veio com como treinar o Totodile. Era vago e não veio com a recomendação de recursos. Senhor, o senhor quer ficar aqui por 4 dias, certo? Perguntou a recepcionista. Sim, eu pagarei por 4 dias, mas não posso ficar aqui por 4 dias consecutivos. Tenho um trabalho. Então, eu pagarei por 4 dias agora mesmo e posso vir outra hora. Tudo bem. Seriam 40 milhões de Pokédólares, disse a recepcionista. Axel pagou o valor e disse, por que não posso ir para o 7º prédio? Quero dizer, qual é o requisito para ir lá? Existem apenas 2 requisitos para ir lá, mas apenas algumas pessoas vão lá. O primeiro é que você teria que ser o atual campeão desta região ou você tem que ser o dono desta biblioteca. Era um requisito. Axel não sabia o que havia dentro daquele prédio. O prédio 7 não era muito grande. Era de fato o menor prédio, mas o conhecimento ali devia ser muito secreto. Axel sabia que não podia ir lá. Agora. Então, hoje ele estava indo para o edifício 6. O custo de um dia para construir 6 era de 10 milhões de Pokédólares. Axel queria ver o que diabos havia lá dentro. Capítulo 502. Bagon era um Pokémon do tipo dragão. Também era um Pokémon pseudo-lendário. No entanto, Bagon era apenas um bebê agora. Ele precisava ser muito bem nutrido. O mais importante eram suas cristas. 3 cristas grossas de cor cinza que começam do topo da cabeça até a parte de trás do pescoço. Axel percebeu que desde o começo quando nasceu queria voar. No entanto, não podia agora, pois não tinha asas. Então, ele batia a cabeça nas pedras. Essa ação surpreendente aumentaria a defesa da cabeça e também dessas cristas. Essa também foi uma das razões pelas quais o movimento Headbutt foi tão importante.
Então, Axel teve que estudar essas cristas e os músculos do pescoço por enquanto, porque eles seriam importantes no futuro. Essas cristas se espalhariam e cobririam seu corpo quando ele evoluísse para Shelgon, e então essas cristas se espalhariam em asas e em diferentes partes de seu corpo quando ele evoluísse para Salamence. Axel começou a ler a biologia de Bagon e os recursos necessários para prepará-la. O edifício número 6 tinha livros avançados e era muito melhor do que o edifício número 4. Infelizmente, Axel não teve tempo de olhar outros livros. Ele só pegou o livro relacionado a Bagon e sua linha de evolução e começou a ler. A maioria dos pontos do livro eram muito comuns e Axel já tinha lido sobre isso. Ele também tinha feito muita pesquisa depois que conseguiu Bagon. No entanto, havia alguns pontos novos e uma nova maneira de olhar que o interessavam muito. Axel queria que seu Bagon tivesse todos os recursos e um treinamento excelente para que pudesse ser o Salamence mais poderoso do mundo. Após 24 horas, Axel virou a cabeça para cima e então esticou as mãos e as pernas. Ele não tinha dormido e estava se sentindo muito cansado. No entanto, ele tinha feito isso. Ele tinha estudado todos os detalhes relacionados à biologia de Bagon e os melhores recursos necessários para prepará-la. Primeiro ele foi para seu quarto de hotel e tomou um banho. Ele saiu da biblioteca porque tinha que encontrar Morgan e Frank hoje. Sim, Morgan e Frank viriam hoje e eles podem chegar aqui a qualquer momento. Axel não queria que eles esperassem por ele. Morgan ainda era o líder de ginásio da região de Canto e ele tinha que dar o respeito que Morgan merecia. Axel notou duas coisas com Bagon quando leu o livro. A primeira foi, claro, as cristas. O livro dizia que as cristas devem ser mantidas, limpas e cuidadas adequadamente até que ele atinja sua evolução final. O livro dizia que o corpo de Bagon não era tão duro ou resistente quanto outros dragões e pokémons pseudo-lendários. No entanto, ele tinha as cristas que o protegiam. Bagon teve que treinar seu corpo pessoalmente de forma muito severa até que ele atingisse o padrão de um dragão poderoso e um pokémon pseudo-lendário. Então as cristas devem ser muito bem cuidadas. O livro também recomendou alguns dos itens que ajudariam a limpar e polir as cristas. Havia também alguns dos recursos que tornariam as cristas cada vez mais duras após aplicá-las ao corpo de Bagon por um longo período de tempo. Finalmente havia também alguns recursos que reduziriam o atrito entre as cristas e seu corpo quando ele treinasse. Esses recursos eram raros, mas não eram muito difíceis de obter. Eles apenas custavam muito dinheiro. Axel não precisava se preocupar com dinheiro agora. Ele tinha acabado de extorquir, ganhar 1 trilhão de POC da família TYPH. Ele deu metade deles para Ok, pois devia a Ok, mas ainda tinha mais de 500 bilhões de POC com ele. A segunda coisa que o livro falava era apenas uma teoria, mas a teoria era tão interessante que Axel pensou em aplicá-la. Era para transferir o dano que as cristas recebem para seu corpo de tal forma que o corpo se tornaria duro e resistente ao longo do tempo. Isso diminuiria o tempo que Bagon precisaria para treinar seu corpo. Outros podem não ter conseguido, mas Axel tinha seu sistema e estava confiante de que poderia ajudar Bagon a criar um novo movimento que o faria. Ele estava confiante porque o livro continuou com a biologia de Bagon e sua linhagem evoluída e, de alguma forma, provou que isso poderia ser possível. Outra coisa era sua tipagem dragão. Pokémon do tipo dragão eram muito poderosos comparados a outros tipos de Pokémon. Isso era devido ao seu corpo. Eles podiam segurar muita energia infinita dentro de seus corpos. Isso significava que sua capacidade era muito alta. Essa também era a razão pela qual Pokémon do tipo dragão demoravam para evoluir e subir de nível. Havia alguns recursos que ajudariam e diminuiriam o tempo para um Pokémon do tipo dragão. No entanto, eles eram incrivelmente raros e parecia que um culto havia tomado o monopólio desses tipos de recursos. Axel precisava descobrir sobre esse culto e obter esses recursos para Bagon. Enquanto ele pensava, ele recebeu uma mensagem de que Morgan e Frank tinham chegado ao hotel. Eles também tinham reservado um quarto em um hotel. Ele disse a eles para se refrescarem. Ele iria encontrá-los no restaurante do hotel. Olá Axel, meu Deus, acho que você cresceu um pouco mais do que antes, disse Morgan com um sorriso e o abraçou. Você também ficou muito mais forte do que antes. Vejo que não está ficando preguiçoso. Venha sentar, vamos tomar café da manhã primeiro, disse Morgan e mandou que ele se sentasse na cadeira. Ele também podia ver Frank que educadamente o cumprimentou. Ele estendeu a mão para um aperto de mão e sentou-se na cadeira. Morgan parecia já ter pedido alguns pratos e Axel não tinha nenhuma outra preferência. Vocês devem estar cansados depois de voar por 2 dias. Foi moleza. Lamento que você não possa vencer a batalha da liga. Mas você pode desafiar Charles quando quiser, então isso é um bônus. Como está indo sua jornada em Johto? Perguntou Morgan. Está indo muito bem. É um lugar novo, então levaria tempo para se acostumar. Como está Canto agora? Perguntou Axel. Tudo igual. Nada de novo. Agora, eu sei porque vocês dois vieram aqui. Eu pedi antes para treinar seu filho e torná-lo humilde. Vocês conseguiram? Perguntou Axel. Sim, eu treinei e dei muitos sermões. Ele agora percebeu que precisa treinar mais para ficar mais forte, disse Morgan. Axel então se virou para Frank e disse, você sabe que eu posso ser muito rigoroso. Então, você está pronto para treinar comigo? Você pode se machucar, seu corpo pode se recusar a segui-lo. Não vá chorar para seu pai se isso acontecer.
Não se preocupe, eu vim aqui para ficar mais forte e deixar meu pai orgulhoso. Eu faria qualquer tipo de treinamento que você quisesse que eu fizesse. Eu não vou envergonhar o nome da minha família, disse Frank. Axel ficou encarando Frank por um longo tempo. Podem ter sido apenas alguns minutos, mas alguns minutos de silêncio com Axel encarando-o foi um pouco estranho. Morgan sabia que Axel estava acessando seu filho. Seu filho havia mudado muito nesses poucos meses. Depois que Axel foi, ele teve uma briga muito grande com sua esposa. Ele disse à esposa que se divorciaria dela se ela não o deixasse treinar seu filho. Não era hora de tomar conta de seu filho. Seu filho havia se tornado um homem, mas apenas fisicamente. Ao ver um rosto tão sério, sua esposa concordou e então ele começou a dar sermão e treinar seu filho ele mesmo. Ok, mas se você reclamar mesmo que seja uma única vez, eu não serei responsável por você e você pode voltar para casa, disse Axel. Eu aceito. Ok, então eu vou te treinar. Você vai vir para onde eu for e então treinar comigo. Agora eu vou passar 3 anos na região de Johto. Registre-se na região de Johto e nós também selecionaremos um Pokémon para você. Você deve saber as regras da região de Johto. Se não sabe, então leia hoje e memorize. Frank apenas balançou a cabeça. Axel podia ver que Frank tinha ficado um pouco mais forte. Não era uma diferença enorme, mas Morgan parecia estar falando a verdade. Essa diferença não chocou Axel. A diferença que chocou Axel foi sua atitude. A atitude de Frank tinha mudado completamente de feliz e irritante para séria. Axel gostou dessa atitude de Frank. Ele não podia verificar o quanto Frank havia mudado, mas tinha certeza de que Frank levava seu treinamento a sério. A comida chegou e então eles começaram a comer. Morgan foi quem mais falou. Ele começou a compartilhar todas as coisas que estavam acontecendo na região de Kanto. Ele também compartilhou sobre outras regiões e os talentosos treinadores de lá. Uma coisa o interessou Cynthia. Você sabe de alguma notícia recente sobre Cynthia? Perguntou Axel. Claro que sim. Eu estava guardando para o final. O que você quer saber sobre ela? Você sabe o que eu quero saber. Só me diga o que aconteceu depois da minha batalha com ela. Minha batalha com ela não deve ser segredo para você, certo? Perguntou Axel. Toda pessoa poderosa e influente no mundo sabe sobre essa batalha. Axel, devo dizer que você é muito implacável, disse Morgan. Foi ela quem pediu pela batalha. Eu só estava me defendendo, disse Axel. Morgan sabia que Axel não era indefeso. Ele só estava falando besteira. Ele também podia ver que Axel tinha começado a mudar. Ele tinha começado a se tornar arrogante. Ele merecia ser arrogante, pois era muito poderoso para sua idade, mas não deveria esquecer suas raízes. Axel, siga meu conselho e não se esqueça de suas raízes. Você começou a ficar muito arrogante ultimamente, disse Morgan. Axel percebeu instantaneamente que havia cometido um erro. Este era Morgan, um dos líderes de ginásio da região de Kanto, e ele deveria ser respeitoso com ele. Ele imediatamente se desculpou com Morgan por seu comportamento. Então Axel começou a contar a história completa e como a batalha ocorreu. Nem ele sabia que Charizard ficaria tão poderoso depois de usar o movimento. Haha, então você estava apenas agindo duro. Mas não podemos esquecer que seu Pokémon venceu o Garchomp de Cynthia. Você se saiu bem. Depois que a notícia chegou, nós, os líderes de ginásio Elite 4, Charles e Oki, fizemos uma grande festa. Haha, ainda consigo me lembrar daquela noite, disse Morgan rindo. Vocês fizeram uma festa? Mas por quê? Axel, nós já alcançamos o que tínhamos que alcançar em nossas vidas. Agora nossa responsabilidade é ensinar vocês, jovens, e manter nossas posições. As pessoas não diriam isso em voz alta, mas a região de Kanto é a região mais poderosa agora. Isso se deve a Red, Blue, Charles e Oki. Especialmente Red. Mesmo tendo desistido de sua jornada, ele ainda é o treinador mais poderoso depois de Oki. Agora, depois de 20 a 30 anos, toda essa luta pelo poder e a posição da nossa região começariam a mudar. Isso porque começaremos a envelhecer e começaremos a nos aposentar. Então, naquela época, nossos jovens e sucessores seriam os que manteriam nossa posição. É por isso que todos nós velhos estamos muito focados na nova geração agora. Isso também aconteceu porque o tempo de Oki está chegando muito em breve e precisaríamos de um novo mestre Pokémon para nos liderar. Axel conseguia entender o que Morgan estava dizendo. Ele sabia tudo sobre essas coisas, mas nunca tinha juntado tudo em sua mente. Morgan pegou um grande pedaço de carne e começou a falar novamente. É por isso que quando ouvimos sobre o resultado de Cynthia e sua batalha ficamos muito animados. Capítulo 503. Cynthia é reconhecida como uma das treinadoras jovens mais poderosas da sua geração. O Garchomp dela é muito assustador. Antes de você se tornar poderosa e famosa, todos nós da região de Kanto e de outras regiões não gostávamos disso. Alguns de nós reclamamos que seu Garchomp era mutante, e alguns de nós disseram que era apenas sorte. No entanto, nenhum de nós poderia dizer que ela era fraca. Então, quando você chegou, começamos a ter alguma esperança. Não sabíamos se você era mais poderosa do que ela, mas ficamos animados em saber disso. Então, quando finalmente aconteceu, ficamos muito felizes. Deus, eu queria estar lá, disse Morgan. Vocês velhos têm muito tempo livre com vocês, disse Axel. É o que fazemos. Então, depois da celebração, as pessoas começaram a falar muito sobre você. Você se tornou muito famoso entre as pessoas influentes. Volo, Cogita e Carolina ficaram muito bravos com você. Eles são parentes de Cynthia. Você destruiu o Pokémon mais poderoso dela e eles não estavam aceitando.
Então, eles foram encontrar Ok e começaram a reclamar. Ok disse que essa era uma batalha entre crianças e que eles deveriam lidar com isso. Ele também disse que se algum dos anciãos interferisse, Ok interviria pessoalmente e não se importaria com nada. Depois de ouvir isso, todos os três não sabiam o que dizer e concordaram, disse Morgan. Ok, então o que Cynthia está fazendo agora? Quero dizer, ela ainda está treinando seu garçom? Eu só queria saber disso. Não sabemos o que ela está fazendo agora. Sino é muito boa em esconder informações. No entanto, descobrimos que Volo disse a ela para pegar outro gabite, pois seu garçom agora era inútil. No entanto, Cynthia não concordou. Ela queria treinar seu garçom e disse que não o deixaria. Também foi relatado que ela se escondeu e começou a treinar seriamente. Axel sabia que Cynthia não desistiria de seu garçom. Ele estava animado para encontrá-la novamente e lutar com ela novamente. Era por isso que ele precisava treinar Charizard para um nível muito alto. Outros podem não acreditar, mas Garchomp seria mais poderoso do que antes e viria para Charizard com vingança. Então, Axel tinha que estar preparado. Morgan, qual você acha que é o Pokémon elétrico não lendário místico mais poderoso? Perguntou Axel. Depende do quê? Velocidade, poder de ataque especial, defesa. O que você está procurando? Perguntou Morgan. Morgan estava sério agora. Ele sempre foi sério quando se tratava de Pokémons do tipo elétrico. Eu quero aquele que possa me fazer vencer mais batalhas e também lidar com vários tipos de Pokémon ao mesmo tempo, disse Axel. Então eu sugeriria Magnezone, disse Morgan. Sério? Mas por quê? Há muitas razões. A primeira é que ele tem 11 resistências e é imune ao tipo veneno. Ele também tem um tipo aço, o que é muito legal. É um Pokémon que realmente foca em ondas eletromagnéticas. Agora podemos não ter todo o conhecimento sobre as ondas eletromagnéticas, mas acredito que ele tem muito potencial. Ele também tem 3 linhas de evolução, e essa é uma qualidade de um Pokémon forte. Morgan era uma pessoa que havia dedicado sua vida exclusivamente ao treinamento de Pokémons do tipo elétrico. Ele tinha muito conhecimento nessa área. Axel sabia que Morgan estava certo. A evolução final de Magneton foi descoberta recentemente há 10 anos. Então não houve uma boa pesquisa sobre sua forma evoluída final. No entanto, Magnezone era um Pokémon poderoso. Ele queria ter um Elekid e evoluí-lo para um Electivire. Electivire também era um Pokémon forte, mas ele queria fazer algo novo dessa vez. Magnezone não se concentraria apenas em movimentos do tipo elétrico, mas também em movimentos magnéticos e eletromagnéticos. Seria um pouco complicado treiná-lo, mas as recompensas seriam muito boas. Tudo bem então. Você pode me dar um ovo de Magnemite como pagamento para treinar seu filho? Perguntou Axel. Claro, isso seria possível. Mas você tem certeza disso? Você pode pedir muito mais do que isso. Não estou precisando de dinheiro agora. Não tenho um Pokémon do tipo elétrico, então quero um no meu time. Já que você está sendo humilde, vou surpreendê-lo com o ovo de Magnemite, mas isso levará algum tempo. Quanto tempo? Alguns meses ou talvez mais, disse Morgan. Estou tranquilo com isso. Axel então começou a falar sobre seus planos de ir para a ilha de Aeus. Frank era da região de Kanto e também era um treinador registrado da região de Kanto. Agora, ele estaria viajando com Axel. Então, ele também tinha que se registrar na região de Johto. Depois de terminarem o café da manhã, eles decidiram registrar Frank primeiro. Então ele poderia escolher seu primeiro Pokémon para a região de Johto. O processo não foi muito longo, mas a fila estava um pouco longa. Demorou meia hora para a vez deles e Frank finalmente se registrou para a região de Johto. Senhor, o senhor também quer pegar seu primeiro Pokémon agora? Perguntou a recepcionista. Sim, faremos isso, disse Morgan. Qual categoria você escolheria? Perguntou a recepcionista. Vamos escolher a categoria aleatória, disse Axel. Mas por quê? O pai pode pagar por qualquer categoria específica, reclamou Frank. Frank, eu sou seu professor agora. Então você faria qualquer coisa que eu dissesse. Eu pensei que você se lembrasse disso. Você já começou a esquecer disso? Perguntou Axel. Frank se acalmou e então disse. Ok, vamos pegar a categoria aleatória. Axel queria saber como Frank treinaria seus Pokémon. Treinar um Pokémon talentoso seria fácil, mas treinar um Pokémon normal seria difícil. Ele queria ver se Frank conseguiria fazer isso. Morgan também entendeu o raciocínio de Axel por trás disso. O Pokémon que Frank pegou foi Croaguncro. Era um Pokémon lutador e do tipo venenoso. Tinha cerca de 4 meses de idade. Ele chegou perto de Frank e Frank o abraçou dando-lhe as boas-vindas à família. Axel e Morgan parabenizaram Frank por seu Pokémon. Croaguncro não tinha potencial monstruoso, mas estava tudo bem. Se pudesse ser bem treinado, poderia ser um Pokémon poderoso. Ele evoluiria para Toxicroak e tinha habilidades de veneno muito boas. Frank, primeiro me mostre todos os seus Pokémons, disse Axel. Frank chamou todos os seus Pokémons. Ele tinha 8 Pokémons antes de Croaguncro e todos os 8 eram de classificação elemental. 1. Raichu. 2. Sem manteiga. 3. Charizard. 4. Golbat. 5. Machamp. 6. Golem. 7. Jolteon. 8. Muk. Esses eram alguns Pokémons interessantes. Raichu foi seu primeiro Pokémon oficial e era o mais forte. Embora todos eles estivessem na classificação elemental, eles eram muito fracos. Eles não tinham sido treinados adequadamente e os Pokémon só conseguiam atingir a classificação elemental devido a muitos recursos. Você desbloqueou sua aura? Perguntou Axel.
Sim, fiz isso recentemente, disse Frank. Isso é bom. Agora, escolha um Pokémon. Eu também escolherei um Pokémon de classificação elemental para a batalha, disse Axel. Raichu, eu escolho você. Vem aqui, amigo. Vamos mostrar a eles do que somos feitos. Raichu, disse ele enquanto avançava para a batalha. Pidgeot, apareça. Mostre a eles o poder do tipo voador, disse Axel. Axel só tinha Pidgeot como um Pokémon de nível elemental. Pidgeot era fraco contra ataques do tipo elétrico, mas Axel sentiu que Pidgeot venceria facilmente. Axel olhou para as estatísticas de Pidgeot, nome do Pokémon, Pidgeot, idade 2 anos, apelido do Pokémon, Flap rank do Pokémon, elemental capacidade, olhos aguçados, 100%, habilidade oculta, grandes bicadas, 95%, potencial, marrom monstruoso saúde, 3.500 ataque, S agilidade, S defesa, A mais ataque especial, A mais defesa especial. A núcleo, voar, masterizado, poder oculto, elétrico 25%, como estava em um sonho, parecia que seu poder estava aumentado. 2 de seus status atingiram o rank S e ele já havia obtido sua condição de aumento de rank. Axel sabia que ele ainda precisava de muita experiência, então ele deu a ele uma condição de aumento de rank severa. Todas as estatísticas devem ser de classificação S2. 3 de seus movimentos devem ser de nível 50 ou superior. 3. Faria um novo movimento. As condições eram duras, mas Pidgeot não teve problemas com isso. Ele não achou necessário subir de nível muito rápido. Ele queria ir devagar. Morgan se tornou árbitro e então anunciou que a batalha comece. Raichu, use agilidade Flap, faça o mesmo. Quando Raichu conseguiu usar agilidade uma vez, Pidgeot já havia usado 2 vezes. Flap, agora use Double Team e depois previsão, Pidgeot já era mais rápido que Raichu. Depois de usar agilidade 2 vezes, Raichu não conseguia nem vê-lo direito. Ele criou 3 cópias extras com Double Team e então usou previsão, que prendeu Raichu dentro de um pequeno furacão. Flap, agora use Whirlwind, e depois use elaborar, disse Axel. Raichu ainda não conseguiu sair do furacão e então Buon Raichu usou a bola elétrica, que interrompeu o furacão, mas ele também se machucou no processo. Flap, agora use aura aérea e depois asa aéreo Raichu, use Volt investida. Uma aura afiada de ar cobriu Pidgeot e parecia que ele tinha ficado muito forte. Ele veio em direção a Raichu em uma velocidade estonteante. Ele estava tentando usar golpe aéreo, mas Raichu também estava acelerando. Ele também estava usando Volt investida. Ambos estavam agora perto de colidir um com o outro, mas em um momento crítico Pidgeot mudou sua direção e então voou para longe. No entanto, ele voltou e atingiu Raichu nas costas. A força do ataque pode ser imaginada com 2 agilidade e 1 elaborar aura de ar, e então golpe aéreo. Raichu foi lançado voando e bateu na parede e desmaiou. Axel sabia que Raichu estava ferido, mas não estava gravemente ferido. Ele havia dito a Pidgeot para se segurar. Pidgeot só conseguia mudar de direção devido ao seu novo movimento passivo, Asas de Anjo. Ele havia vencido perfeitamente a batalha contra Raichu. Frank veio correndo para ver se Raichu estava bem. Ele então o carregou e foi até o centro Pokémon para curá-lo. A enfermeira disse que levaria uma semana para Raichu ficar bem. Agora, Frank, você pode me dizer o que deu errado? Por que você perdeu aquela batalha? Perguntou Axel. É porque sou fraco. Isso é verdade, mas por que seu Pokémon é fraco? Já pensou sobre isso? Frank não respondeu a isso. Ele nem deve ter pensado nisso. Agora escute, Frank. É seu dever como treinador pensar no que falta ao seu Pokémon. Você conhece melhor o seu Pokémon. Eu não. Mas deixe-me dizer por que seu Pokémon perdeu. Primeiro, meu Flap é muito forte. Ele está prestes a subir para o nível Pseudo-Rei. Quando você batalha com outros Pokémon, você pode dizer o quão poderosos eles realmente são. No entanto, mesmo que meu Flap seja muito forte, seu Raichu não deveria ter perdido tanto. Flap só o atingiu com um único movimento e ele não conseguiu se mover por uma semana. Isso significa que, embora ambos os nossos Pokémons estejam no mesmo rank, você não os treinou bem. Você tem contado com muitos recursos. Recursos são bons e são um atalho para treinar seu Pokémon mais rápido, mas muito de qualquer coisa é sempre ruim. O principal problema com seus Pokémon são suas estatísticas físicas. Você não os treinou bem nisso. Um Pokémon deve sempre ter uma base forte. Pokémons são diferentes de nós. Eles tinham corpos muito duros e podiam suportar muito treinamento, diferentemente de nós. A maestria de movimentos do seu Raichu está ok. Não está boa, mas está ok por enquanto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é treinar as estatísticas corporais do seu Pokémon. Percebi que seu Raichu dificilmente poderia usar 2 de agilidade antes que sua capacidade se esgote. Meu Pidgeot poderia usá-lo 4 vezes. Essa é a diferença entre eles. Se as estatísticas corporais do seu Raichu fossem maiores, sua velocidade de reação também seria boa. Ele poderia ter se esquivado de alguns movimentos. Então, durante todo esse mês, você não vai focar na maestria dos movimentos deles, mas sim nas estatísticas corporais deles. Levaria muito tempo para melhorar as estatísticas corporais deles, mas não há atalho nisso. Além disso, você também vai focar em suas estatísticas físicas. Você desbloqueou sua aura, mas suas estatísticas corporais estão lamentavelmente baixas. Então, você e seus Pokémon usarão campos de treinamento e treinarão até o limite. Tudo aqui é a lista de coisas que eu quero e também o dinheiro.
Pegue para mim, disse Axel entregando o dinheiro e a lista de itens. Esta era a lista de itens para Bagon e suas cristas. Axel também queria encontrar recursos do tipo dragão para impulsionar Bagon, mas isso não estava disponível no mercado. Capítulo 504. Morgan estava satisfeito com a forma como Axel estava treinando seu filho. Axel também deu a Frank algumas garrafas de leite de Gogoat para o novo Pokémon. Morgan, posso falar com você um minuto? Perguntou Axel. Sim, por favor. Preciso de alguns recursos do tipo dragão para melhorar meu Bagon. Agora sei que eles são muito difíceis de encontrar. Você pode me ajudar com isso? Perguntou Axel. Desculpe, Axel. Eu não tenho um Pokémon do tipo dragão e foco principalmente no tipo elétrico. Então, não tenho acesso a isso. Por que você não fala com seu amigo Lance? Eles são da família dos dragões e a família deles cria dragões. Eles devem ter alguma pista sobre isso. Essa é uma ótima ideia. Então, quando você vai embora? Vou embora agora mesmo. Frank treinaria com você por enquanto. Só cuide do meu filho. Não se preocupe, cumprirei minha promessa. Só não esqueça a sua. Você terá o ovo depois que vier da ilha de Aeus. Eu prometo isso a você. Ambos apertaram as mãos. Morgan se despediu de Frank e então foi pegar seu voo. Frank, estarei ocupado por 3 dias na biblioteca. Você tem o dinheiro. Então, pegue esses recursos antes desses 3 dias. Além disso, treine seu corpo e seus Pokémons. Vou deixar meus Pokémons aqui. Eles vão treinar aqui também. Sem problemas. Vou pegar esses itens e também treinar. Bom, dizendo que Axel foi à biblioteca. Morgan e Frank surgiram na hora perfeita. Frank havia mudado muito. Ele podia ver aquela fome em Frank de ficar mais forte e ele gostava disso. Axel treinaria Frank até o limite e se ele tivesse um bom desempenho, Axel pensaria em Frank para estar em seu time de maré. Ele já tinha lido sobre Bagon e hoje ele iria ler sobre Monkey. Axel já tinha pago o valor, então ele não precisava se preocupar com isso. Depois de 3 dias, Axel estava cansado depois de ler livros por 3 dias. Primeiro ele foi para o hotel e tomou um longo banho. Então ele pediu um café da manhã. Ele estava com saudades dos seus Pokémons. Exceto por Shedinja, que se recusou a ficar longe com ele, todos os seus Pokémons estavam em campos de treinamento. Agora era hora de dar uma olhada em alguns de seus Pokémons e seu progresso. Ele chegou ao campo de treinamento e pôde ver que Frank estava fazendo flexões enquanto seus Pokémons também estavam treinando suas estatísticas corporais. Raichu estava treinando sua habilidade de reação enquanto Muk estava treinando sua defesa. Croaguncro também estava correndo no campo, tentando melhorar sua resistência. Axel estava satisfeito com o treinamento de Frank. Frank, você recebeu todos os itens que eu te falei? Perguntou Axel. Sim, eu fiz. Bom, entregue-os para mim e depois vá para seu treinamento. Teremos uma batalha simulada antes de irmos para a ilha de Aeus, disse Axel. Cetelix, vem aqui um segundo, disse Axel. Cetelix veio rolando para frente. Ele finalmente conseguiu melhorar seu movimento passivo resistência. Ele também conseguiu melhorar muitos de seus movimentos e se tornou mais poderoso do que antes. Ainda não era um Pokémon de nível 2 e nível Rei, mas estava chegando lá. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Cetelix, 51 anos. Classificação do Pokémon, classificação do Rei. Habilidade, robusto, masterizado. Habilidade oculta, força absoluta, 100%. Potencial, marrom. Saúde, 9.500 ataque, B. Agilidade, D++ defesa, B+. Ataque especial, C++ defesa especial, C++. Núcleo, ground masterizado. Poder antigo, 15%. Poder oculto, água, 0%. Muitas coisas mudaram. Agora ele estava muito perto de atingir o nível 2 do posto de rei. Após atingir o nível 2, seu poder aumentaria em uma margem enorme. Primeiro, sua saúde aumentou muito. 9.500 de saúde era muito alto para um Pokémon de nível rei que nem era nível 2. Então todas as suas estatísticas foram atualizadas para um bom grau e sua habilidade oculta força pura também atingiu 100% de maestria. Ele também treinou em seu poder antigo e agora estava em 15%. Ele não tinha conseguido treinar nenhum movimento do tipo água. Então sua maestria de poder oculto ainda era 0. Axel não sabia o que aconteceria depois que a maestria de poder oculto subisse para 100%, mas ele tinha certeza de que algo grande certamente aconteceria. No entanto, era muito difícil aumentar a porcentagem de maestria do poder oculto. Cetelix tinha que começar de algum lugar, então Axel pensou em deixá-lo aprender alguns movimentos do tipo água, se isso fosse possível. Seus movimentos foram melhorados e a maioria deles ultrapassou o limite. Axel ficou muito feliz com isso. Ele havia capturado Cetelix quando ele era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, então ele não tinha um bom domínio sobre seus movimentos. Agora, a maestria dos movimentos era satisfatória para um Pokémon de nível Rei e Axel tinha certeza de que ela se desenvolveria ainda mais no futuro. Axel olhou para o movimento descrição. Armadilha de areia, Sand Tomb, endurecimento de areia e autotomizar se tornaram muito poderosos. Especialmente a combinação de autotomizar e Eavislen. Se Cetelix pudesse aprender substituir e então combiná-lo com autotomizar, então ele poderia ser muito poderoso. Cetelix também aprendeu um novo movimento. Construção de areia. Cetelix pode fazer cordas, espadas e lanças de areia endurecida e usá-las para arremessar no alvo.
Isso seria útil, pois não era um tipo de movimento físico. Cetelix se tornou poderoso agora e seu estágio 2 de resistência adicionou seus poderes defensivos. Resistência. Estágio 1. Movimentos de status seriam resistidos 100% das vezes se o inimigo estivesse em uma classificação mais baixa, 95% na mesma classificação e a porcentagem diminuiria em 10% em cada classificação mais alta. Estágio 2. Movimentos de status seriam resistidos 100% das vezes se o inimigo estivesse em uma classificação mais baixa, 95% na mesma classificação e a porcentagem diminuiria em 10% em cada classificação mais alta. 2. Cetelix agora tem uma defesa física muito alta. Agora ele pode levar muitos golpes físicos e tem tempo de sobra para se recuperar. Axel não sabia o quão poderoso era o estágio 2 de resistência porque ele não quantificava a defesa de Cetelix, mas ele queria ver por si mesmo. Cetelix, não passaríamos para outra parte do seu treinamento. Precisamos atingir 3 coisas nesta próxima parte. 1. Aprenda a substituir. 2. Aprenda 2 movimentos do tipo água. 3. Melhore a movimentação de domínio. Se fizer isso, você estará muito mais perto do nível 2 do posto de rei. Você fez um ótimo trabalho, então descanse alguns dias se quiser. Capítulo 505. Agora, era a hora de olhar para Beedrill. Ele estava constantemente treinando-o e dando dicas de treinamento. Beedrill tinha os maiores pontos de saúde entre todos os pokémons de Axel. Isso era devido ao seu movimento passivo Resolve. Resolve pode ser o melhor movimento passivo que já foi criado. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Beedrill, idade 2 anos. Rank do Pokémon, Rei. Habilidade, Enxame, dominado. Habilidade oculta, Franco Atirador, dominado. Potencial, roxo. Saúde, 13.000. Ataque, C++ agilidade, C++. Defesa, C+ ataque especial, D++. Defesa especial, D++. Núcleo, inseto, masterizado. Poder oculto, psíquico, 56%. Beedrill também estava muito perto de atingir o nível 2 do rank Rei. De acordo com a análise de Axel, um Pokémon atingiria o nível 2 quando uma de suas estatísticas atingisse o rank B. Seu status de ataque e agilidade estava muito perto de atingir esse rank. Sua maestria de poder oculto também havia aumentado um pouco e Axel estava feliz com isso. Agora, o maior número de mudanças estava em seus movimentos. Beedrill tinha se tornado uma fera agora. Sua maestria em movimentos era muito alta e os movimentos se complementavam, o que aumentaria ainda mais sua eficácia. Por fim, ele olhou para a descrição dos seus movimentos. Esses foram alguns movimentos excelentes. Ele se concentrou em movimentos individuais e tentou melhorá-los. Domínio de inseto se tornou extra poderoso e outros movimentos como Substitute, Perfuração de Corda, Broca Veloz, Convergent e Corte Furioso se tornaram mortais. Axel queria que ele aprendesse um movimento chamado Cavaleiro Inseto. Esse era um movimento que o Scizor de Bruno tinha usado quando estava lutando contra Nidoking. Era um movimento muito poderoso onde um Pokémon podia criar uma cópia de si mesmo que agiria como um tanque para o Pokémon. Axel poderia dizer que o movimento não foi devidamente dominado, mas ele conseguiu uma dica dele. A energia do tipo inseto estava quase em todo lugar e devido à sua abundância. Era fácil para qualquer Pokémon do tipo inseto ficar mais forte em um ritmo mais rápido. No entanto, manipular energia do tipo inseto era algo totalmente diferente. Axel podia analisar que Scizor havia criado outra versão de si mesmo para aguentar os golpes após manipular perfeitamente a energia do tipo inseto. Axel podia dizer que o movimento não era nem remotamente similar a Substitute, mas era um movimento totalmente diferente. Então, Axel e Beedrill estavam quebrando a cabeça para criar esse movimento, mas mesmo depois de pensar por tanto tempo, eles não conseguiram criá-lo. Axel não sabia como Bruno conseguia fazer isso. Ele queria que Beedrill tivesse Cavaleiro Inseto porque Cavaleiro Inseto também ajudaria em domínio de inseto, que claramente afirma Powerful Word igual More Power. Para atingir uma sinergia com domínio de inseto, Beedrill precisava ter um poderoso rebanho. Mas como Beedrill pode ter um poderoso rebanho se ele era o único a lutar? Axel não iria capturar vários Beedrills para isso. Então, ou tinha que ser substitutos ou Cavaleiros Inseto. Substitutos também poderiam ser usados, mas o movimento em si não era muito poderoso. Beedrill perderia 50% de sua saúde e poder para criar 3 substitutos. Aumentaria o poder do domínio de inseto, mas não seria muito poderoso. Então ele teve que inventar Cavaleiros Inseto. Cavaleiros Inseto eram a manipulação de energia do tipo inseto. Axel também sabia que um Pokémon Beedrill deve ter muita energia do tipo inseto para usar esse movimento. Foi por isso que ele criou um novo movimento Casa de Insetos. Casa de Inseto, Beedrill, pode armazenar energia do tipo inseto que pode ser usada em outras situações. Pode armazenar apenas até 20 minutos. Casa de Insetos armazenaria energia do tipo inseto por 20 minutos. Foi uma ótima jogada e também poderia ser usada em vida de inseto. Axel queria capitalizar essa jogada e aumentar sua capacidade e também o tempo para várias horas para que Beedrill pudesse usar Cavaleiros Inseto no futuro. No entanto, o fato ainda era que era preciso criar Cavaleiros Inseto. Não se preocupe, levará algum tempo, mas criaremos isso no futuro, disse Axel a Beedrill.
Beedrill também queria aprender esse movimento, pois ele literalmente dobraria seu poder. Axel também disse para ele se concentrar em caça de insetos, por enquanto, e aumentar a capacidade. Primeiro, ele tinha que treiná-lo para o nível 39 e atualizá-lo para o nível 40. Outros também estavam indo bem. Gyarados e Venusaur estavam muito perto de atingir o posto de rei. A condição de aumento de posto deles ainda não tinha chegado, mas Axel podia dizer que eles estavam muito perto. Bagon, vem aqui, disse Axel. Usando suas pequenas pernas, ele correu em direção a Axel. Frank concluiu seu trabalho e trouxe 3 itens para as cristas de Bagon. Eles eram: 1. Reparo de comeira, isso poliria e repararia as comeiras rachadas. 2. Construção de comeira, isso endureceria as cristas e as tornaria mais fortes. 3. Sem cola, isso reduziria o atrito entre as cristas e os músculos, deixando os músculos mais fortes. Conforme as instruções, Axel teve que aplicar o Reed Repair 3 vezes ao dia e Bagon teve que descansar por 20 minutos após a aplicação. Reed Constructor e Glue Free seriam usados antes de dormir à noite. Esses 3 recursos endureceriam suas cristas e as tornariam mais fortes. Foi muito difícil encontrar essas cristas. Havia apenas uma empresa que as fazia e elas também não eram muito famosas. Então, Axel teve que procurá-las por uma noite inteira para obter sua localização. Salamence era um Pokémon poderoso, mas também muito raro. Então a empresa não era tão famosa. O preço desses recursos também era altíssimo. No entanto, Axel não tinha problemas com dinheiro agora. Todos esses recursos vieram na forma de pasta. Axel aplicou a pasta gentilmente em todas as cristas de Bagon. Ele fez isso muito gentilmente. As cristas de Bagon começaram a rachar. Era muito resistente, mas depois de bater a cabeça na parede tantas vezes começou a ficar fraco. Depois de aplicá-lo, ele disse a Bagon para descansar por 20 minutos e depois continuar treinando. Depois de consertar Bagon, Axel começou a fazer seu próprio exercício. Ele fez sua corrida e flexões para se aquecer. Então ele começou a treinar seus movimentos de aura. Ele adorava treinar sua pressão de aura e ataque de aura. Frank ficou pasmo depois de ver Axel treinar. Axel parecia muito mais poderoso que Frank. Ele podia apenas sonhar com quando alcançaria tal nível. Depois de ver Axel treinar, Frank aumentou sua intensidade. Ele tinha que ficar mais forte. Ele era mais velho que Axel, mas Axel era muito mais poderoso que ele. Ele tinha que preencher essa lacuna. Capítulo 506. Bagon, use cabeçada de novo, gritou Axel. Bagon, proibido. Jim, a cabeçada de Bagon subiu para 21. Ótimo, agora descanse por 10 minutos, disse Axel. Axel olhou para suas estatísticas depois de uma série de cabeçadas. Nome do Pokémon, Bagon, idade 1 mês. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, cabeça de pedra, 37%. Habilidade oculta, força bruta, 14%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 800, 850 ataque, C. Agilidade, D mais defesa, C. Ataque especial, é defesa especial, é mais. Sua habilidade Rock Head aumentou massivamente para 37%. Isso foi muito bom. Também foi devido ao fato de que ele praticava movimentos físicos na maior parte do tempo e usou Rock Head durante esse tempo. Olhando para o status de Bagon, Axel percebeu o quão difícil era subir de nível. Bagon era o mais esforçado entre os novos Pokémon. Apenas Togepi poderia desafiá-lo, mas seus status ainda eram muito baixos. No entanto, se alguém comparasse suas estatísticas na prática, ele era mais forte do que os outros. Isso mostrou o quão difícil era treinar Bagon. Como tinha apenas 1 mês de idade, Axel disse para ele treinar bem levemente, fazendo pausas suficientes. Mas Bagon não quis ouvi-lo. Ele queria ficar forte o mais rápido que pudesse. Ele então olhou para Mankey e disse, vem aqui, agora é hora do seu banho. Depois de ler sobre Mankey na biblioteca, ele percebeu que Mankey pode precisar da menor quantidade de recursos. Seu corpo era cheio de energia e ele também era um trabalhador esforçado. No entanto, devido à sua habilidade Espírito Vital, ele não conseguia treinar em seu potencial máximo. Então, Axel criou um novo plano de treinamento onde ele diria para ele se esforçar o máximo que pudesse até o ponto em que ele não conseguisse mover um músculo. Então ele prepararia um banho para Mankey que curaria quaisquer músculos rompidos e quaisquer pequenos ferimentos e o deixaria dormir. Ele sempre preparava um banho para seus novos Pokémons, pois estava seguindo o livro de Mel sobre o caminho para o poder. No entanto, ele adicionou algumas ervas medicinais que resfriariam rapidamente seu corpo e também o curariam. Havia também algumas ervas que o ajudariam a dormir. Gary, use foco de energia no banho. Não se esqueça disso, disse Axel. Para um Pokémon como Mankey, que tinha Vital Spirit e foco de energia, era como água fria em um vulcão quente. Mankey basicamente não conseguia dormir devido ao seu Vital Spirit. Então, Axel fez muita pesquisa sobre a habilidade Vital Spirit na biblioteca e descobriu algumas coisas interessantes. Espírito Vital era chamado de Espírito Vital, porque Mankey tinha um espírito forte dentro de seu corpo. O espírito ou sua energia interna era tão grande que ele não conseguia controlá-lo adequadamente e também não conseguia dormir adequadamente.
Essa energia o deixaria ativo o tempo todo, mas como Monkey ainda estava fraco, isso também não o deixaria dormir, o que seria prejudicial a Monkey. O espírito interior era basicamente como resistência, mas como estava dentro de um corpo fraco, Monkey não conseguia dormir. Então, movimentos como foco de energia ajudam Monkey a regular essa energia e controlá-la. Também permitiria que Monkey se concentrasse em uma única coisa, o que no final das contas tornaria o sono confortável. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Monkey, idade, 4,5 meses. Apelido do Pokémon, Gheori. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, Espírito Vital 25%. Habilidade Oculta, Desafiador 15%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 700 Ataque, B+. Agilidade, C++ Defesa, C. Ataque Especial, D. Defesa Especial, D++. Monkey ficou mais forte ao longo do tempo. Seu nível de movimento aumentou e suas estatísticas também foram atualizadas. Ele estava ficando mais forte dia após dia. Axel queria que ele dominasse o espírito vital, o mais rápido possível, mas percebeu que levaria algum tempo. Monkey nem sequer havia evoluído. Então sua inteligência ainda era muito baixa. Ele precisava evoluir para Primeape e então treinar sua habilidade para atingir esse nível. Gheori, você pode dormir agora. Mas primeiro coma sua comida, disse Axel com um sorriso. Ele estava muito feliz com o desenvolvimento de Monkey. Sim, ele não era muito poderoso agora. Era apenas um Pokémon de classificação comum, mas seria muito forte no futuro. Axel tinha certeza disso. Cara, Monkey, não, você não pode treinar novamente. Você tem que seguir minhas instruções. Você se lembra da última vez que não seguiu minhas instruções? Perguntou Axel. Homem, ótimo. Então vá dormir. Monkey não era tão obediente antes. Ele não seguia as instruções de Axel e não queria dormir. Ele nunca sentiu necessidade de dormir. Então, quando Axel disse para ele dormir por pelo menos 6 horas, ele secretamente saiu para treinar novamente. Lá ele conheceu Shedinja, Pidgeot e Alakazam, que também estava treinando à noite. Então, ele treinou a noite inteira e o resultado foi muito ruim. Não conseguia mover os músculos por um dia inteiro. Estava muito cansado, mas devido ao espírito vital, estava com dificuldade para dormir. Estava se sentindo miserável. A partir daquele dia, começou a seguir as instruções de Axel. Todos os seus Pokémon jantaram e agora iam dormir. 2 semanas se passaram e faltavam mais 2 semanas para eles partirem para a ilha de Aeus. Frank estava indo bem para si mesmo. Ele e seus Pokémons ainda precisariam de algum tempo para chegar ao padrão de Axel, mas eles estavam melhorando mesmo assim. Então, Frank, me diga, o que você quer se tornar no futuro? Perguntou Axel. Nunca pensei muito nisso, mas adoro a ideia de ficar mais forte dia após dia e também quero proteger minha família, disse Frank. Ah, então você nunca sonhou com nada? Perguntou Axel. Sim, eu nunca fiz. Desde quando eu era criança, tudo me foi dado. Meu pai e minha mãe realizaram todos os meus desejos, então eu nunca senti que precisava me tornar algo. Mas agora, sinto que devo ser responsável pelo menos pelos meus Pokémons. Ainda não estabeleci minhas metas, mas agora só quero treinar e ficar mais forte. Posso assumir a posição de líder de ginásio depois do meu pai no futuro, mas francamente, quero ir um pouco além disso. Essa é uma boa resposta. Uma vez, um dos meus superiores me disse que não podemos progredir mais se não tivermos um sonho. Sei que levará algum tempo para você ter um, mas depois que tiver, prometa a si mesmo que fará de tudo para alcançá-lo. Eu farei isso. Não vou perder meu tempo de agora em diante. No dia seguinte. Jim, o status de ataque de Gyarados atingiu o nível SS. Jim, Gyarados está subindo de nível para o nível Rei. Você quer aumentar o nível? Sim, Stendhal. Jim, por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Ele deve ter dominado sua habilidade, deve criar um movimento pré-domínio, e sua agilidade e ataque especial devem ser de nível SS. Jim, uma condição de aumento de classificação foi adicionada. Gyarados finalmente iria subir de posto para Rei. Axel sabia que levaria muito tempo para chegar lá, mas ele estava esperançoso sobre isso. Enquanto isso, Venusaur também estava treinando duro em seus movimentos. Axel estava certo de que ele também teria uma condição de aumento de classificação depois de alguns dias. Agora Axel estava se concentrando em desenvolver um movimento para Beedrill. O nome do movimento era Cavaleiros Inseto. Beedrill, imagine que você está criando uma vida. A vida seria uma extensão de você mesmo. Você está criando isso com a ajuda de energia do tipo inseto. Não vá rápido, seja o mais lento que puder. Não há pressa. Axel estava contando todas as dicas, mas Beedrill não conseguiu criá-las. 2 semanas se passaram e ainda não houve progresso. Finalmente Axel desistiu. Não em movimento, mas percebeu que não deveria se apressar e ter que se mover passo a passo. Axel olhou suas estatísticas e percebeu que o movimento Casa dos Insetos estava no nível 35. Beedrill, vamos voltar um pouco. Primeiro vamos nos concentrar no movimento Casa de Insetos. Tentaremos modificá-lo e melhorá-lo ao máximo possível. Então também treinaremos um pouco em Vida de Inseto, e finalmente voltaremos para Cavaleiros Inseto. Em vez de ser atingido por um movimento especial e então armazenar 10% do dano na Casa de Insetos. Axel disse para ela meditar e tentar armazenar energia do tipo inseto do entorno.
Não foi uma coisa fácil de fazer, pois Beedrill nunca tinha feito isso antes, mas esse processo deve ser concluído se eles quisessem criar cavaleiros inseto. Beedrill estava sentado em seu melhor estado meditativo e tinha fechado os olhos. Ele estava tentando meditar, mas isso estava se mostrando muito difícil. Beedrill era um Pokémon ativo. Ele tinha alta velocidade e alto poder de ataque. Ele nunca teve o hábito de sentar e relaxar. Então, estava demorando um pouco, mas Axel sabia que Beedrill conseguiria. Agora era um Pokémon de rank rei e seus poderes eram maiores do que antes. Ele conseguia manipular energia infinita com muito mais facilidade do que antes. Então, ele sabia que conseguiria. Só levaria um tempo. Após 5 dias. Jim, o ataque especial de Venusaur atingiu o nível SS. Jim, Venusaur está subindo de nível para rei. Você quer configurar uma condição de aumento de nível? Sim. Jim, por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Sua habilidade deve ser dominada. Deve ter um novo movimento. Deve criar um movimento pré-domínio, e sua defesa especial e sua defesa devem ser de classificação SS e outros devem ser pelo menos de classificação S? Jim, a condição foi especificada. Venusaur ficou muito forte para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Ele treinou seus movimentos e também suas estatísticas físicas. Axel queria que fosse o próximo Azirama Senju e ele estava correspondendo às expectativas. Seus movimentos do tipo grama se tornaram mortais. Seus movimentos de cura lhe deram uma vida extra e sua defesa era digna de elogios. No geral, era um Pokémon poderoso. Axel queria ver o quão poderoso ele se tornaria quando chegasse ao rank rei. Isso levaria alguns meses para ser alcançado. No entanto, Axel não estava com pressa. Ele não iria usar Gyarados e Venusaur na região de Johto. O problema é que ele não pode usá-los. Então, eles seriam usados muito mais tarde em outras regiões. Gyarados e Venusaur também seriam úteis durante batalhas de maré e outras batalhas que Axel pudesse enfrentar. Ele agora tinha uma equipe forte para um treinador de 15 anos. Faltava pouco mais de uma semana para a viagem deles para a Ilha Eos. Axel esperava que Akron, Mankey ou Totodile evoluíssem até lá, mas ele ficou desapontado, admitindo que eles estavam treinando por apenas um mês, mas o treinamento não foi tão eficaz. Eles tinham acabado de sair da fase de bebês e precisavam de tempo para se acostumar com o cronograma de treinamento. Evoluir Togepi e Bagon em um mês era um sonho irreal para qualquer um, já que o tipo fada e o tipo dragão levavam muito tempo para evoluir ou subir de nível. O tipo dragão levava ainda mais tempo do que o tipo fada. Capítulo 507. Depois de um longo tempo, Axel olhou para as estatísticas de Venusaur. Nome do Pokémon, Venusaur, idade, 1 ano. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Super Crescimento 100%. Habilidade oculta, Clorofila 100%. Potencial, Marrom. Saúde, 7500 ataque, B++. Agilidade B defesa, S. Ataque especial, SS defesa especial, S. Itens, o medalhão. Muitas mudanças aconteceram com as estatísticas de Venusaur. Ele sorriu muito depois da Batalha da Maré. Axel podia imaginar por que ele fez isso. Venusaur e Nidoking foram os únicos que restaram no final da maré antes de Charizard vir para o resgate, mas Venusaur só estava de pé devido às suas habilidades de cura. Ele tinha muitos movimentos de cura e uma defesa muito alta. Mesmo que estivesse lutando com um Pokémon de classificação rei por algum tempo, ele conseguia sobreviver devido aos seus movimentos de cura. No entanto, ao lutar com um Pokémon de classificação rei, seus movimentos de ataque eram simplesmente inexistentes. Axel conseguia entender por que isso acontecia. Para melhorar sua fundação, Axel disse para ele se concentrar principalmente em movimentos de cura e defensivos. Foi por isso que ele nunca se concentrou em movimentos de ataque. Ele tinha alguns movimentos de ataque poderosos como raio solar, mas era só isso. Ele tinha apenas alguns deles e eles precisavam de muita resistência para ativar. Então agora, Axel decidiu focar em seus movimentos de ataque também. Ele estava pensando nisso há muito tempo, mas não tinha tido uma boa ideia. Então, ele disse para ele se concentrar em seus movimentos de ataque existentes e ele fez um ótimo trabalho em melhorá-los. Axel também havia dito para ele se concentrar em controle de campo, e agora ele estava no nível 60. Este era o movimento de nível mais alto do Venusaur, o que mostrava o quão sério ele era neste movimento. Axel olhou para a descrição do movimento. Venusaur, quero criar um movimento para você. Vem aqui por um segundo, disse Axel. Ao ouvir que ia aprender um novo movimento, ele desceu correndo. Seu peso estava sacudindo um pouco o chão. Agora ouça com muita atenção. O movimento não é muito difícil de realizar. Você precisa criar uma flor grande no chão. A flor deve ser semelhante à flor em suas costas. A flor liberaria pó venenoso e sleeping powder em grandes quantidades. Tente usar controle de campo enquanto faz isso. Levaria algum tempo, mas depois de treinar com controle de campo, o movimento deve ser separado de controle de campo. Venusaur. Ele rugiu de excitação. O movimento pode não ser efetivo agora depois de criá-lo, mas prometo que será muito útil no futuro. Tente criar este movimento antes de sairmos daqui. Então poderemos nos concentrar em dominar sua habilidade. 2 dias antes de ir para a Ilha Eos. Certo, todos vocês. Hoje é o dia da batalha.
Selecionei alguns pokémons de rank comum que lutariam contra vocês e vocês têm que vencer. Não se preocupem, eu estarei ajudando vocês nisso. Archon, Togepi, Bagon, Totodile e Mankey estavam agora prontos para lutar sua primeira batalha Pokémon. Eles estavam treinando apenas no mês passado. Eles se concentraram em treinar suas estatísticas corporais e movimentos. Axel também disse para eles se concentrarem em seu treinamento de habilidade também. Hoje foi a hora do teste. Esta seria uma batalha de treinadores. O primeiro treinador seria o próprio Frank. Ele tinha um Croaguncro e ele agora tinha 4 meses e meio de idade. Era um parceiro de batalha perfeito para seus pokémons. A segunda treinadora era Lisa. Ela era neta de Giro, o dono do campo de treinamento. Como ela era neta de Giro, ela tinha todo o acesso ao campo de treinamento. Ela também havia começado sua jornada alguns meses atrás e recentemente veio para Violet City para conhecer seu avô. Depois de ouvir sobre a batalha dos treinadores, ela ficou animada e também quis participar. Axel ficou feliz em obedecer. Croaguncro, contra qual Pokémon você quer lutar? Perguntou Frank já sabendo qual Pokémon escolheria. Depois que Croaguncro chegou ao time, ele se tornou amigo de outros Pokémon de Axel e também desenvolveu uma rivalidade com Togepi. Togepi era arrogante e orgulhoso e Croaguncro não gostava disso. Ele sentia que também não era pior que Togepi. Ele sabia que se lutasse com Togepi, venceria. Então, com confiança, apontou a mão para Togepi. Togepi deu um pequeno sorriso como se ridicularizasse Croaguncro por sua falta de raciocínio. De acordo com Togepi, ele pode não ser capaz de vencer Pokémons de classificação mais alta, mas não havia outro Pokémon da mesma classificação que pudesse derrotá-lo. Sua confiança também não era infundada. Ele havia treinado muito e tinha um potencial enorme. Ele tinha um talento especial para escolher coisas novas e era um Pokémon trabalhador. Togepi, você está pronto para a batalha? Perguntou Axel. Chuki, Chuki. Ele disse com o peito erguido. Essa cena parecia muito fofa e Axel teve que segurar o riso. Ele não queria deixá-lo bravo. Axel olhou para as estatísticas de Croaguncro. Nome do Pokémon, Croaguncro, idade, 4,5 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Capacidade, antecipação, 15%. Habilidade oculta, toque de veneno, 10%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 500 ataque, D++. Agilidade, D defesa, E++. Ataque especial, D mais defesa especial, D. Estava indo bem para Pokémon que só treinaram por um mês. Se Croaguncro pudesse usar sua habilidade Antecipation em seu potencial máximo e aprender alguns movimentos de esquiva, então ele seria imparável. Se Antecipation evoluísse, então seria como Observation aqui inteiro. No entanto, não era seu Pokémon, então ele não podia interferir. Axel podia ocasionalmente dar alguns pontos, mas isso era tudo o que ele podia fazer. Ele então olhou para as estatísticas de Togepi. Nome do Pokémon, Togepi, idade, 4 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, Graça Serena, 42%. Habilidade oculta, Super Sorte, 25%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 550 ataque, B++. Agilidade, D++ defesa, B+. Ataque especial, B+ defesa especial, B++. Axel não queria demonstrar isso externamente, mas ele estava fazendo o melhor que podia para controlar sua risada. Esse Croaguncro ia conhecer a dor. Capítulo 508. Axel não estava elogiando Togepi à toa. Togepi era o mais forte entre os novos Pokémons que Axel tinha conseguido recentemente. Sim, treinar e melhorar um Pokémon do tipo Fada era mais difícil do que outros tipos. Mas Togepi de alguma forma conseguiu estar no topo. Era esforçado, mas também era inteligente. Ele estava usando todo o seu tempo de treinamento de forma muito eficaz. Axel nunca tinha visto algo assim em nenhum dos seus Pokémons que tinham apenas 5 meses de idade. O que surpreendeu Axel foi seu novo movimento, Defesa de Ovo. Esse era um novo movimento que Togepi havia aprendido sozinho. Axel nem mesmo o ajudou a aprender esse movimento. Isso mostrou o quão especial Togepi realmente era. Defesa do Ovo. Togepi enrolaria seu corpo dentro do ovo e uma aura de fada o envolveria fortemente, aumentando sua defesa física e especial. Isso consumiria muita resistência e só poderia ser usado uma vez no estágio atual. Croaguncro definitivamente perderia essa batalha. Ele só queria ver o quão poderoso Togepi realmente era. Que a batalha comece! Gritou Lisa enquanto se voluntariava para ser a árbitra da batalha. Croaguncro, comece com um soco dinâmico, gritou Frank. Togepi primeiro use trama desagradável, e depois use extrasensorial, disse Axel. Togepi mudou sua estrutura facial enquanto Croaguncro ia usar seu movimento. Agora ambos eram Pokémon de classificação comum e a distância entre eles era muito longa. Então levou algum tempo para Croaguncro se aproximar de Togepi. Naquela época Togepi já havia usado Nash Plot uma vez. Até agora ele pode usar esse movimento 2 vezes. Quando chegou mais perto, Togepi usou Extrasensor, que felizmente fez Croaguncro recuar. Togepi também rolou para o lado direito para evitar o ataque, mas não precisou. Agora use Desejo e Dia Ensolarado, disse Axel. Ele usou ambos os movimentos. Croaguncro só tinha movimentos do tipo físico, então ele precisava se aproximar de Togepi.
Frank disse a ele mais uma vez para usar o mesmo movimento. Togepi já havia usado ambos os movimentos. Togepi, agora use lança-chamas, disse Axel. Ia usá-lo, mas foi atingido por soco dinâmico. Estrondo. Togepi instintivamente se enrolou em sua casca de ovo e foi levado embora pelo ataque. Ele não ficou confuso, mas foi ferido. Togepi fez uma cara séria e disparou lança-chamas na cara de Croaguncro. Croaguncro, use guarda rápida agora, gritou Frank. Agora, Quick Guard ajudaria um Pokémon a se defender e a seus aliados. Como ele cobria uma área maior, seus poderes defensivos não eram tão grandes. Então, mesmo que Croaguncro usasse o movimento, ele foi atingido por um poderoso lança-chamas. Devido ao efeito de dia ensolarado e Nash Plot, o poder de lança-chamas era enorme. Croaguncro, use golpe envenenado e picada venenosa, disse Frank. Frank poderia dizer que eles iriam perder essa batalha porque esse Togepi era muito forte. Croaguncro também percebeu esse problema. Mas ele não iria cair sem lutar. Então, ele usou todo o seu poder e correu em direção a Togepi. Togepi, use defesa do ovo, disse Axel. Axel percebeu que Togepi não conseguiria desviar desse movimento. Então, ele disse para ele usar seu novo movimento. Togepi se enrolou dentro da casca do ovo e uma aura rosa envolveu o ovo inteiro. O ovo foi atingido por um poderoso golpe envenenado. Croaguncro também usou picada venenosa durante esse tempo. Devido à sua habilidade oculta Poison Touch e aos movimentos golpe envenenado e picada venenosa, Togepi foi finalmente envenenado. Togepi não foi tão ferido devido à Egg Defense, mas agora estava envenenado e Axel precisava terminar essa batalha o mais rápido que pudesse. Metrônomo, disse Axel. Togepi começou a agitar suas pequenas mãos no ar e então, de repente, o chão sob Croaguncro explodiu com fogo e um vulcão misturado com rochas pontiagudas. Croaguncro desmaiou e o movimento foi poder da terra. Metronome era um movimento muito complicado. Axel queria descobrir como funcionava e como ele poderia prever os movimentos de metronome, mas ele simplesmente não conseguia. Este tinha sido um dos tópicos de sua pesquisa em andamento. No entanto, o que ele sabia era que Togepi tinha muita sorte. Isso se devia ao fato de ser um tipo de fada e ele sabia que quando Togepi estivesse em apuros, havia uma grande chance de que metronome ajudasse. Geoforça era um ataque do tipo terrestre que era super efetivo contra Croaguncro. Então o movimento veio na hora certa. Croaguncro desmaiou. Togepi e Axel venceram esta batalha, anunciou Lisa. Boa luta, mas você sabe os erros que cometeu? Perguntou Axel. Não, eu treinei Croaguncro em suas estatísticas físicas como você me disse para fazer e também o treinei em alguns de seus movimentos. Seu Togepi é apenas mais forte que meu Croaguncro. Você está errado. Você o treinou bem, mas não escolheu o movimento muito sabiamente. Frank é seu Pokémon, então não tenho o direito de treiná-lo ou dar conselhos sobre como treiná-lo. Mas eu vou dizer isso, se Togepi não tivesse movimentos de status como Nash Plot e Dia Ensolarado, levaria muito tempo para derrotar seu Pokémon. Movimentos de status são muito importantes. Você deveria pensar sobre isso. Além disso, seu Croaguncro só tinha movimentos do tipo físico. Admito que ele é um Pokémon do tipo lutador, mas ele deve ter alguns movimentos de tipo especial para equilibrar seu conjunto de movimentos. Obrigado, Axel, pelo seu conselho. Está tudo bem, eu sou seu professor. É meu trabalho. Axel então se virou para Togepi e disse, agora eu posso usar um antídoto para seu veneno, mas isso também é treinamento. Tente usar desejo e então tente resistir ao veneno. Se você fizer isso enquanto estiver envenenado, você desenvolverá resistência a isso. Diga-me o momento em que você não conseguirá segurar. Eu então lhe darei o antídoto naquele momento. Seu Ki. Shuki e Turii. Axel sabia que os Pokémon não eram tão fracos quanto os humanos e precisavam ser treinados dessa forma. Ele então se virou para Lisa e disse, você está pronta? Sim. Ela já tinha subido ao palco. Frank tinha assumido a posição de árbitro. Ela estava tão animada com a batalha que nem perguntou quem enviaria seu Pokémon primeiro e enviou diretamente o seu Pokémon. Era um roedor Pokémon baixo e gordinho. Era coberto de pelo amarelo com 2 listras marrons horizontais nas costas. Tinha uma boca pequena, orelhas longas e pontudas com pontas pretas e olhos castanhos. Cada bochecha era um círculo vermelho que continha uma bolsa para armazenamento de eletricidade. Tinha antebraços curtos com 5 dedos em cada pata, e seus pés tinham 3 dedos cada. Na base de sua cauda em forma de raio havia uma mancha de pelo marrom. Era classificado como quadrúpede, mas era conhecido por ficar de pé e andar sobre as patas traseiras. O Pokémon era Pikachu. Sim, o icônico Pikachu, o primeiro Pokémon de Ash. Para ser brutalmente honesto, Pikachu foi elogiado no anime. Não era um Pokémon tão poderoso. O Pikachu de Ash era uma anomalia. Claro, no mundo real qualquer Pokémon poderia ser poderoso, mas Axel não estava animado para capturar um deles. Axel tinha o Pokémon perfeito para Pikachu. Akron chegou a sua hora. Vença esta batalha por mim, disse Axel. Nome do Pokémon, Akron, idade 3 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, pressão 20%. Habilidade oculta, enervar, 15%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 650 ataque, C+. Agilidade, D++ defesa, C. Ataque especial, C. Defesa especial, D+. Akron treinou muito no último mês e todos os seus movimentos subiram de nível.
Sua habilidade e habilidade oculta também aumentaram em porcentagem de maestria e suas estatísticas também foram atualizadas. Lisa não sabia que tipo de Pokémon era aquele, mas ela simplesmente não se importava. Ela sabia que seu Pikachu poderia vencer. Pikachu foi seu primeiro Pokémon oficial e era o Pokémon mais forte de sua equipe. Então ela estava muito confiante em Pikachu. Que a batalha comece, gritou Frank. Pikachu, comece com choque elétrico, gritou Lisa. Akron, use tempestade de areia e depois polimento de rochas. A areia começou a se formar e começou a se espalhar por todo lugar. Essa era a Sandstorm de um Pokémon de classificação comum. Então não era tão poderosa quanto a Sandstorm de Nidoking ou Cetelix, mas era o suficiente para essa batalha. Devido à repentina tempestade de areia, Pikachu não conseguiu acertar um golpe e Akron conseguiu usar ambos os seus movimentos. Sua velocidade também aumentou devido ao polimento de rocha. Aerodactyl era conhecido como o Pokémon tipo rocha mais rápido e Akron também era muito rápido. Não era tão rápido quanto Pikachu, mas ainda era rápido para um tipo rocha. Pikachu, use ataque rápido, disse Lisa. Pikachu começou a mostrar sua agilidade e começou a correr muito rápido. Axel sabia que Akron poderia não ser capaz de desviar, então ele disse para ele segurar seu stand quando o movimento o atingisse. Ele disse para ele usar mordida. Era um Pokémon do tipo pedra, então tinha uma defesa excelente. Então, o movimento ataque rápido não o machucou muito. Akron abriu sua boca grande e mordeu Pikachu na barriga com seus dentes afiados. Pikachu estava tentando sair, mas Akron não deixou. Pikachu, use Thunderbolt e saia daí, disse Lisa. Pikachu gritou. Todo seu corpo estava coberto de eletricidade amarela. Houve uma curta explosão de energia e quando a poeira baixou, todos puderam ver que Akron não foi afetado. Então é um Pokémon do tipo pedra, murmurou Lisa. Ela suspeitou que Akron fosse um Pokémon do tipo pedra, pois ele estava usando Sandstorm e rocha polida, mas agora ela estava confirmada. A batalha tinha ido de difícil para quase impossível para ela agora. No entanto, ela não iria desistir. Pikachu, use cauda de ferro e bata na cabeça dele, gritou Lisa. Akron, deixe-o ir e então use gume de pedra. Akron jogou-o no ar e então deu um rugido bestial. Pedras pontudas começaram a sair do chão e 2 delas atingiram Pikachu no estômago. Pikachu tentou se levantar, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, ele finalmente se levantou, pronto para a batalha novamente. Este Pikachu tinha uma defesa muito boa. No entanto, quando ele estava fazendo de tudo para se levantar, Akron já estava preparando um movimento para ele. Devido à tempestade de areia, nem Lisa conseguia vê-lo direito. Um raio de luz amarela veio e atingiu Pikachu e foi lançado voando em direção à parede e continuou até atingir a parede. O movimento foi hiper-raio e Pikachu desmaiou. Pikachu desmaiou. Axel e Akron venceram a batalha. Se fosse uma batalha normal, Akron poderia ter tido alguma dificuldade em vencer, mas era imune a ataques do tipo elétrico e devido à experiência de Axel, venceu com muita facilidade. Ele veio correndo em direção a Axel esperando ser elogiado. Axel deu um tapinha em sua cabeça por um trabalho bem feito. Enquanto isso, Pikachu teve que ser enviado para o hospital pois estava ferido. Hiper-raio era um movimento poderoso, mas tinha muitas desvantagens. No entanto, Axel manipulou a batalha de tal forma que as desvantagens não afetariam Akron. Já que eu ganhei o primeiro round, por que você não envia seu segundo Pokémon? Eu também vou mudar meus Pokémon. Eu só quero que eles tenham alguma experiência de batalha, disse Axel com um sorriso. Lisa estava furiosa depois de ver Axel se tornando tão modesto. Ela sabia que tinha agido de forma estúpida. Se ela tivesse dito a Axel para jogar uma moeda para a batalha, ela poderia ter vencido. Mas não havia remédio neste mundo para arrependimentos. Ela só tinha que vencer a próxima batalha. Capítulo 509. Sai Pidgeotto! Gritou Lisa enquanto jogava a Pokébola. Era Pidgeotto. Axel esperava que fosse outro Pokémon. Tecnicamente, Pidgeotto era um Pokémon de classificação comum, mas era um Pokémon poderoso. Axel não tinha nenhum Pokémon do tipo voador com ele e sabia que esse Pidgeotto seria muito difícil de vencer. Então, ele pensou em enviar seus melhores Pokémon atrás de Togepi. Saia Bagon! Gritou Axel. Bagon! Gritou ao sair. Agora, Bagon tinha apenas 1,5 mês de idade. Ele também não tinha aprendido nenhum movimento novo e só sabia movimentos do tipo físico. Seria uma batalha difícil, pois Pidgeotto era um Pokémon do tipo voador. O problema era que Totodile e Mankey também dificilmente tinham movimentos do tipo especial. No entanto, ele também sabia que Pidgeotto dificilmente teria algum tipo de movimento especial. Ele também tinha um Pidgeot, então estava confiante sobre isso. Ele escolheu Bagon porque Bagon tinha maior defesa em comparação com Totodile e Mankey. Ele olhou para as estatísticas de Pidgeotto. Nome do Pokémon: Pidgeotto, idade 6 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Habilidade: olho aguçado 25%. Habilidade oculta: grandes bicadas 20%. Potencial: roxo avançado. Saúde: 500 ataque F. Agilidade: F defesa F. Ataque especial: F defesa especial F. Parecia que Pidgeotto tinha acabado de evoluir. Seu conjunto de movimentos não era grande, mas todos os movimentos eram essenciais para um Pokémon como Pidgeotto. Todos eles eram movimentos do tipo voador, exceto elaborar. Que a batalha comece. Pidgeotto, voe alto e use elaborar, disse Lisa com um sorriso.
Ela sabia que Bagon era um Pokémon do tipo dragão e também um Pokémon pseudo-lendário. Se fosse um Salamense, ela estava confiante de que não seria capaz de vencê-lo mesmo que Pidgeotto tivesse evoluído completamente para Pidgeot, mas era apenas Bagon que poderia vencer essa batalha. Bagon, use defesa fechada. Pidgeotto, agora use asa aéreo. Bagon se concentra e então usa cabeçada. O movimento de Pidgeotto acertou, mas Bagon usou seus dentes para derrubá-lo e acertou-o com uma cabeçada. Lisa disse para ele voar alto e usar furacão. A batalha durou 10 minutos. Foi uma longa batalha entre Pokémons de rank comum. Pidgeotto teve que descer para atacar Bagon e Bagon usaria essa oportunidade para usar seu próprio ataque. Ele tentou usar movimentos como Ventania, mas não estava causando muito dano a Bagon. Bagon estava usando sua cabeça para bloquear a maioria dos ataques de Pidgeotto. Finalmente, no final do 10º minuto, Pidgeotto teve que usar Empoleirar para melhorar seu HP e então finalizou Bagon com Wing Attack. Pidgeotto não precisava usar Empoleirar, mas se não precisasse, o jogo teria sido mais lento e a batalha teria continuado ainda mais. Bagon perdeu, mas isso mostrou o quão poderoso um Pokémon do tipo dragão realmente era. Se houvesse algum Pokémon como Akron, ele claramente teria perdido a batalha, mas devido à sua forte defesa e seu orgulho, Bagon foi capaz de segurar a batalha por um longo tempo. Pode levar algum tempo para treiná-lo, mas ele será um poderoso Pokémon do tipo dragão no futuro. Ei, não se preocupe. Você fez um ótimo trabalho. Você é o mais novo e estava lutando com um Pokémon evoluído, disse Axel dando um tapinha na cabeça de Bagon. Ele havia perdido a batalha e não estava de bom humor. Todos os seus pares haviam vencido até agora, mas ele perdeu. Então, ele sentiu que estava muito fraco. Bagon, você só precisa ficar mais forte. Você é um Pokémon do tipo dragão. Como pode ficar aqui triste? De agora em diante, eu vou treinar com você, ok? Após ouvir seu mestre, seus olhos brilharam com nova energia. Sim, ele iria treinar ainda mais e derrotar esse Pidgeotto. Os Pokémons bebês eram muito fofos. Eles tinham uma mentalidade única e seriam capazes de alcançar qualquer coisa se colocassem o coração nisso. Axel, por que você não envia seu Pokémon agora? Disse Lisa com um sorriso. Saia, Totodile, disse Axel, e Totodile veio correndo em direção ao campo de batalha. Ele disse algo para Bagon e então olhou para Lisa. Saia, Poliva. Era um Pokémon anfíbio que lembrava um gerino azul e esférico. Tinha olhos grandes e lábios rosados que também podiam atuar como ventosas para pedras. Sua pele era muito fina, mas flexível e difícil de perfurar. Havia um redemoinho preto e branco em seu abdômen, que na verdade eram seus órgãos internos aparecendo através de sua pele semi-transparente. O redemoinho ficava mais claro após uma refeição e teria uma coloração branca se o Pokémon fosse afetado por uma doença. A direção da espiral da barriga difere por área. Acreditava-se que o Equador tinha um efeito sobre ela. Axel sabia que Poliva tinha pernas muito fracas e não conseguia correr direito em terra se não fosse treinado corretamente. No entanto, em sua evolução final, Poliwrath Politoed era uma fera. Axel primeiro olhou para o progresso do seu Totodile. Nome do Pokémon: Totodile. Idade: 4 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Capacidade: força impetuosa 30%. Habilidade oculta: força bruta 15%. Potencial: preto, monstruoso. Saúde: 600 ataque, C+. Agilidade: C+, defesa, C. Ataque especial, D++ defesa especial, D++. Suas estatísticas cresceram muito. A maioria de suas estatísticas físicas. Ele também treinou sua habilidade e habilidade oculta. Sua saúde aumentou um pouco e, acima de tudo, seu nível de movimento aumentou rapidamente. Totodile se tornou mais poderoso do que antes. Ele mal podia esperar para ver o quão poderoso ele seria quando evoluísse para sua forma final. Então ele olhou para Poliva. Ele queria ver seu pool de movimentos. Nome do Pokémon: Poliva. Idade: 4 meses. Classificação do Pokémon: classificação comum. Capacidade: absorção de água 20%. Habilidade oculta: nado rápido 0,9%. Potencial: marrom, monstruoso. Saúde: 450 ataque, C+. Agilidade: C+, defesa, C. Ataque especial: D++ defesa especial, D++. Axel ficou chocado ao ver seu potencial. Ele tinha potencial marrom. Isso era muito bom para um Pokémon selvagem. Axel sabia com certeza que este não era o Pokémon oficial de Lisa. Lisa pode ter tirado isso de um ovo, mas ela teve muita sorte de ter um Pokémon marrom em potencial. No entanto, se ela conseguiria vencer essa batalha era outra história. Poliva tinha a absorção de água, o que o deixaria curar um pouco se fosse atingido por um ataque do tipo água. Essa foi a razão pela qual Lisa escolheu Poliva. Axel se sentiu um pouco aliviado quando viu que a maestria de absorção de água era de apenas 20%, mas ainda seria um obstáculo na batalha. Totodile tinha outros movimentos também, mas era um Pokémon do tipo água. Foi uma luta ruim, mas Axel estava confiante na vitória de Totodile. Que a batalha comece. Totodile use dança das espadas e depois jato aquático. Poliva começou a fazer uma dança estranha e as nuvens ficaram mais e mais escuras. Então começou a chover. Axel notou que Poliva não estava tendo nenhum problema em ficar de pé no chão. Isso mostrou que ele tinha sido treinado corretamente.
Totodile primeiro usou Dança das Espadas, que aumentou massivamente seu status de ataque e então usou Aquamício. Um jato de aura aquosa cobriu todo o seu corpo e ele correu em direção a Poliva. A velocidade de Totodile foi aumentada. Poliva, use nado rápido e depois use Hidropump, disse Lisa. Usando nado rápido, Poliva aumentaria sua velocidade durante a chuva. Então usou Hidrobomba. Totodile, cancele Aquamício e então use Ice Punch. Esse era o plano dele o tempo todo. Aquamício era um movimento do tipo água e ele não queria usá-lo contra Poliva. Ele só usou para aumentar a defesa do Totodile. O Totodile conseguiu desviar perfeitamente do Hidrobomba e então usou o Ice Punch no rosto do Poliva. O poder do ataque foi alto, pois o Totodile já havia usado a Dança das Espadas antes. Poliva, use Swift, disse Lisa. O movimento foi muito rápido e Totodile estava perto de Poliva, então ele acertou, mas Axel sabia que Totodile não poderia desviar. Então, ele disse a Totodile para usar mordida. Ele abriu sua boca grande e mordeu Poliva na lateral do estômago. Seus dentes foram feitos para morder e rasgar. Poliva agora estava com muita dor. Ele também foi atingido por Swift, mas Totodile tinha boa defesa, então ele só teve alguns arranhões. Poliva, use a bomba hidráulica, novamente saia dessa, disse Lisa. Poliva começou a atacar Hidrobomba, já que Totodile estava mordendo seu estômago, e se o ataque atingisse Totodile, seria queima-roupa. Então, quando ele estava prestes a usar o movimento, Axel disse para ele usar cavar, porque se o movimento conectasse, Totodile certamente seria ferido. Ele pulou e se enterrou no subsolo. Axel não sabia se Hidrobomba acertou, mas ele saiu de trás e fez Poliva com cavar. Axel podia ver que o lado direito do rosto dele tinha alguns hematomas e sangue estava saindo dele. Então, ele foi atingido pelo ataque. A batalha continuou por mais 5 minutos. Poliva começou a usar raio de gelo e pulso de água, já que bomba hidráulica era um movimento que consumia resistência. Totodile era muito rápido em desviar dos ataques. Ele também usava vários movimentos. Ele também conseguia acertar Poliva com Rosnar, o que diminuía sua defesa. Por fim, o Totodile atingiu Poliva com um soco focado e então desmaiou. Poliva desmaiou. Totodile e Axel venceram esta rodada. Foi uma grande batalha. Axel não esperava que a batalha durasse muito tempo. Ele deve dizer que Lisa a treinou muito bem. Ele estava feliz que o Totodile tinha vencido a batalha. A primeira batalha dos Pokémon era muito importante, pois poderia dar-lhes confiança. A batalha final estava chegando e dessa vez Lisa iria enviar seus Pokémon primeiro. Saia, Mankey! Gritou Lisa e lançou uma Pokébola. Ela era neta do Giro, então não teve problemas em comprar uma Pokébola. Surpreendentemente, o último Pokémon foi Mankey. Saia, Mankey! Gritou Axel com um sorriso. Então Mankey ia lutar com Mankey. Ele olhou para as estatísticas de Mankey. Nome do Pokémon, Mankey, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, Gheori. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, Espírito Vital 25%. Habilidade Oculta, Desafiador 15%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 700 Ataque, B+. Agilidade, C++ Defesa, C. Ataque Especial, D Defesa Especial, D++. Ele havia se tornado poderoso. Devido ao seu novo método de treinamento, seu nível de movimento havia aumentado muito e ele havia começado a treinar seriamente por um mês. Axel sabia que faltava muito conjunto de movimentos, mas ele queria que ele primeiro treinasse os movimentos existentes. Essa batalha seria muito interessante. O Mankey de Axel tinha que vencer essa batalha. Ele estava confiante de que venceria porque era um Pokémon trabalhador. No entanto, ele queria ter certeza, então verificou as estatísticas do Mankey de Lisa. Ele ficou surpreso ao ver suas estatísticas porque